De apresentar o nosso convidado, vamos agradecer aqui os patrocinadores que permitem, que permitiram que esse projeto se realizasse. Esse estúdio que você está vendo, tá? É o estúdio da Eu não consigo ler. É o estúdio Implantar Telecom. Implantar Telecom, muito bem. Esse estúdio que você está vendo, o estúdio para podcast, para gravação de cursos, workshop, conferências, tá? Um espaço excelente, bem localizado e bem acessível. E aqui vai ser a sede do Neurocast de agora em diante. Nosso segundo patrocinador. Amor, quantos mágicos você conheceu na sua vida? Pessoalmente, assim, de ter contato? Pessoalmente, Só você, amor. Só eu? Só você. Mentira da porra, mas ok. E quantos neuromágicos você conheceu? Só um, né? Só um. Essa é Por quê? Porque eu exclusividade. registrei a marca. Tá? As pessoas me mandam mensagem perguntando como que eu faço para ser um neuromágico. E o conselho que eu dou é, não seja, porque eu vou te processar. Por quê? Porque neuromágico é marca registrada. E se você é um artista ou um empresário, você tem uma marca, ou se você é um influenciador, você precisa registrar a sua marca. E quem está patrocinando o registro de marca é a nossa amiga, que deve estar no chat aqui, a Vivian Cadê a Vivi? Sabia que eu não lembrar o nome da empresa? Trihain. Trinhain. Trinhain? É. Não é Trinhain? Não. Eu prefiro Trinhain. Trinhain. Marcas e registros. Se você tem uma marca, se você usa o seu nome próprio, você também precisa registrar. Senão você vai se ferrar como os neuromágicos genéricos se ferram por aí. Muito bem. Ainda, agora, o nosso próprio patrocínio, tá? Tá o LivePix aqui na descrição. Tá? Qualquer contribuição para o LivePix, você vai fazer parte do nosso grupo secreto do Telegram, onde a gente discute pensamento crítico, ciência, pseudociência, e ao final da live vai ter um adendo especial da live no nosso grupo secreto do Telegram. Contribuindo com qualquer valor, você faz parte do nosso grupo do Telegram, é a nossa maneira de retribuir qualquer contribuição. Está aqui aparecendo no chat, que o Shaolin está colocando, e na descrição também está o LivePix. E, ainda para finalizar, os nossos 2 cursos estão em promoção. O PEC Seja Mentalista, que são 4 cursos de mentalismo pelo preço de um único curso, e você ainda ganha 2 bônus. E o Profissão Mágico está com preço super em conta. O Profissão Mágico é um curso completo de ilusionismo, aborda todas as áreas do ilusionismo, são 300 aulas, mais de 20 horas, que é tanto para você que quer apenas se divertir numa festa, desinibir, se aproximar de pessoas, como para você que quer ter a mágica como uma renda extra ou até como sua profissão. O curso Profissão Mágica nunca esteve tão acessível. Ambos estão na descrição aqui e o Shaolin, nosso co-host à distância... está aí no chat com vocês. Que está no chat com vocês, vai colocar aí para vocês também o link dos cursos, tá bom? E vamos dar boa noite ao nosso primeiro convidado. Ele é professor de hipnose, professor de psicologia, campeão latino-americana, do que mesmo? Memória, lembrei. Memória. Eu fiz um curso bom de memória. Não lembro nada, mas era muito bom. Que bom, não era o seu, amor. não. Alberto, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado aí pelo convite. Boa noite, Alberto. Aí vai ser ótimo a gente trocar uma ideia hoje. Fico lisonjeado de ser o primeiro a participar. Pois é. Que bom que a primeira opção não pôde vir. Fico muito feliz. Alberto, fala primeiro, você está com quantos canais agora? Eu tenho um canal de divulgação científica com cultura pop chamado Como a Mente Funciona. Esse é o principal ainda? Mais ou menos, porque ele está em pausa. Porque eu estou pensando em novos modelos de criação de vídeo. Porque apesar do canal ter muita visualização, ter mais de 300 mil inscritos, são vídeos que têm um roteiro e uma edição muito densos. E eu estou pensando em uma forma de deixar ele um pouco mais fácil, um pouco mais curto, enfim. E tem o canal Alberto Delísolo, que agora a gente está com o nosso podcast, DelísolaCast. É nesse canal? É nesse aquele canal mesmo. que todo mundo aprendeu hipnose? É, o canal, inclusive os vídeos de hipnose continuam lá, e agora eu estou colocando o podcast lá. E o podcast está lá, nesse mesmo canal? É, o mesmo canal. Beleza. Shaolin, se puder depois, procura aí os canais dele, Como a Mente Funciona, e Alberto Elissa com o nome dele, coloca no chat para nós. Tá Isso. bom? Valeu demais. Okay. Então tá. Então vamos estar falando de hipnose? Vamos começar aqui. Então, Alberto, qual a definição de hipnose que você aceita?
Porque tem várias, né? O pessoal... Eu já vi 442. O Era problema, 441, mas eu ouvi mais uma ontem. o problema é o seguinte. Acontece com a hipnose aquilo que acontece também com memória. Por exemplo, se eu falo assim, eu tô com problema de memória. Você não sabe se eu tô com problema para lembrar de compromisso. Você não sabe se eu tô com perda de memória recente. Você não sabe se eu tive um acidente vascular cerebral e tô com um problema para lembrar como que dirige um carro. Enfim, a palavra memória, ela significa um monte de coisa. E não é à toa que na neuropsicologia, na psicologia, a gente divide. Tem memória implícita, memória explícita, memória declarativa, memória psicomotora, memória operacional. A gente cria vários tipos de memória para poder fazer um bom recorte daquilo que a gente está falando a respeito. E com a hipnose acontece algo muito parecido. Muito parecido. Porque, de acordo com o recorte que você quer fazer, hipnose vai ter uma definição totalmente diferente. Por exemplo, eu posso falar que hipnose é a capacidade que as pessoas têm de reagir a sugestões, por exemplo. O que é sugestão? Sugestão é muito diferente de um comando. Porque se eu chego para o Nicolas e falo, Nicolas, levante o braço. O Nicolas levanta, acabou. Não tem o que fazer. Ou seja, funciona essa merda mesmo. ele está simplesmente seguindo uma ordem. Agora, se a gente chega para alguém que está hipnotizado e fala, imagine, relaxe, imagine que tem um balão nesse braço e esse braço começa a subir. Isso é uma sugestão. Um exemplo mais simples, você estava tomando leite de manhã no café da manhã. E alguém chega e fala... Ela é vegana, mas alguém fala assim, nossa, esse leite está meio estragado. E as pessoas começam a sentir esse gosto de estragado. É uma sugestão. A principal distinção entre comando e sugestão é que a sugestão tem um quê de perda de controle. Ou seja, tem uma sensação de que o meu corpo reage automaticamente. Então eu posso simplesmente falar que hipnose é o uso da imaginação, o uso da consideração, para alterar a minha percepção. Aí você vai servir para um monte de coisa. O problema é que, academicamente falando, essa definição não é suficiente. Não é suficiente. Então a gente vai ter várias definições. Agora, no geral, eu gosto de usar a ideia de que hipnose é o uso da imaginação, da linguagem, para alterar a percepção. Agora, é claro que, academicamente falando, vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa envolvendo cirurgias envolvendo hipnose. Teve até há alguns anos uma cirurgia cardíaca que foi feita na França usando hipnose e que foi muito noticiada e tal. Era um cara que, na verdade, já tinha se submetido a testes de suscetibilidade, respondia demais à hipnose, tinha mais de 90 anos de idade e não ia poder ter o anestésico que estava disponível e ele foi hipnotizado e teve a cirurgia. É muito mais pertinente, ao falar de uma cirurgia, eu ter uma definição de hipnose que envolve fisiologia. Agora, vamos supor que eu falar do fenômeno da hipnose com psicologia social. Eu quero falar, por exemplo, desses cultos em que as pessoas suicidam juntos, suicidam juntas, ou falar o que acontece com política, tanto da extrema-direita, extrema-esquerda, enfim. Será que eu não posso falar de hipnose também? Também tem sugestão. Só que o ponto é que, de acordo com a pesquisa que você vai fazer, vai ter uma definição diferente. E só para poder encerrar, a gente vai ter basicamente dois tipos de definições para hipnose. O que a gente chama de teoria de estado e teoria de não estado. Qual que é a diferença? Toda vez que eu busco marcadores fisiológicos para a hipnose, eu estou falando de uma teoria de estado. Geralmente o pessoal da medicina precisa disso, o pessoal da fisioterapia precisa disso. Agora, toda vez que eu falo sobre a perspectiva de quem vai ser hipnotizado, toda vez que eu falo de aspectos psicológicos de ser hipnotizado, vou falar do chamado teoria de não estado, que é o que interessa a quem é da psicologia. É o que eu sinto ao estar hipnotizado. Mas eu vou ter vários recortes. Inclusive, não existem reações que são exclusivas da hipnose no corpo humano. É importante falar isso. As pessoas falam, às vezes, hipnose, tem a definição correta. Peraí, se tem a definição correta, eu deveria ter, então, marcadores fisiológicos exclusivos da hipnose, igual tem, por exemplo, para sono. Mas não tem. Não tem. Então, a gente sempre vai depender a priori, de algum tipo de definição. Pode falar. Tem alguma pessoa que pode não sentir essas sugestões? Com certeza. O ponto é que, quando a gente já sabe isso há muito tempo, sobre escalas de suscetibilidade à hipnose. A gente costuma, academicamente, dividir as sugestões em 4 tipos. Ideomotoras, que envolve o corpo. Alguém já deve ter visto a mão colada, sentir preso no chão.
cognitivas, que envolvem amnésia, por exemplo, alucinação, emocionais, que envolvem ficar triste, ficar feliz, e eu tenho sugestões de desafio, que é do tipo, tenta sair do chão, tenta abrir o olho, enfim. Quando eu pego as escalas de suscetibilidade de hipnose, a gente percebe que as pessoas, elas têm uma habilidade inata em relação a responder a hipnose. E que ela pode melhorar com treino, inclusive. Só que, em geral, o treinamento é feito, e as pesquisas são feitas envolvendo sugestões ideomotoras e cognitivas. Você não vai ter uma pesquisa envolvendo, por exemplo, o tanto que eu consigo te hipnotizar para você ficar triste, por exemplo. Ou voltar no evento triste, porque não faz sentido. Para quê? A pesquisa está buscando, entendeu? Então, mas sim. Até porque é complicado mensurar a tristeza. Exatamente, né? exatamente. Uma pesquisa, As sugestões emocionais, é muito difícil a gente mensurar qualquer coisa. Então, a hipnose, ela não funciona com todo mundo quando fala de ideomotores e cognitivas. Não é à toa que, nos shows de hipnose de palco, ou em algumas igrejas neopentecostais, tem uma seleção que é feita antes. Agora, quando a gente fala de hipnoterapia, a gente está associando a hipnose à sugestão emocional. E sugestão emocional, todo mundo, em alguma medida, responde, entendeu? Certo. Agora, sim, tem pessoa que responde de forma absurda a hipnose e tem gente que responde bem pior. Nós vimos um vídeo recentemente, né, de um rapaz que estava tentando ser empurrado a qualquer custo, a cair no chão, e ele ficou, o rapaz lá, o pastor, tentava jogar ele no chão, ele não caía, e o Nicolas falou que ele é uma pessoa bem difícil de ser hipnotizado. Jason Ferrer é a pessoa menos hipnotizável que eu já conheci na minha vida. Nem dedo magnético funciona. Não, mas aí tem sugestões que até seriam fisiológicas, né? É coisa que não tem sentido. Ele luta contra. Mas, de fato, o pastor tentou derrubar ele a todo custo e ele não caiu. E na igreja tem uma coisa extra, né? Que a gente tem fenômenos sociais também. Tem um fenômeno chamado conformidade pública. Perfeito. Você não precisa estar hipnotizado para querer cair e sentir que você é igual aos seus pares. Uhum. Você pode querer, porque se você não cair, você não tem o Espírito Santo. Então, eu tenho que cair e... Só que isso está sujeito ao condicionamento daquela pessoa. A pessoa tem que ser exposta àquela situação. Claro. Não é uma coisa inata. Aí, puxando isso, eu ouvi duas teorias interessantes sobre... Não ouvi duas teorias, né? Eu criei duas teorias, duas hipóteses, para reações de pessoas aparentemente possuídas. Que é o olho virar para cima, a mão para trás. E eu fiquei pensando, será que tem algo que é fisiológico, logo inerte em qualquer pessoa, ou é um condicionamento que é tão exposto, que nós já vimos tantas vezes, que as pessoas tendem a reagir assim? Olha, não é ciência minha resposta, certo? Não é científica, não. Mas eu já hipnotizei pessoas que inconscientemente tiveram reações igual de exorcismo e não estavam endemoniadas, estavam ótimas. Por exemplo, fiz um relaxamento com a mulher na clínica e ela começou a se contorcer. Ela começou a colocar o braço para trás, todo contorcido, e estava de boa. O que eu imagino que é algum tipo de disparo do sistema nervoso simpático, adrenalina, cortisol. Eu pensei se é algo assim, ou se é algo que nós já vimos tanto que a gente replica sem saber. Agora, o ponto é que esse recorte, essa divisão é impossível fazer. Igual, por exemplo, me pergunta assim, Alberto, hipnose funcionaria com outro nome? Se eu fizesse o mesmo procedimento já com outro funciona, nome? né? Pois é, mas tem uma coisa aí. No momento em que eu uso a palavra hipnose, tem todo um arcabouço simbólico cultural envolvendo isso. Mais forte que isso, só se eu pegar demônio, se eu pegar o que eu acho que é o ponto que você estava abordando, alguma coisa religiosa. Mas o fato é que, se eu chego para Thaís, olha, vou te hipnotizar. Ou se eu falo, vamos fazer um relaxamento agora com visualização e imaginação, em alguma coisa do tipo. Sua reação não é a mesma. Mesmo que o procedimento seja o mesmo. Porque eu não consigo remover o elemento cultural. E isso vai acontecer também para a questão do exorcismo. Eu não consigo remover elemento cultural. Porque a gente cria uma expectativa Enorme, já do que vai acontecer. enorme. Pega o Fábio Puentes. Eu já vi ele várias vezes pessoalmente hipnotizando. Cara, eu já vi pessoas chegarem na frente dele e já estavam num nível de hipnose absurdo. Absurdo. E algumas pessoas têm um magnetismo pessoal muito forte. O Fábio Puentes é aquela pessoa que entra na sala e as pessoas ficam, de certa forma, ou animadas, ou empolgadas, ou com medo. Alguma reação tem, certo? Então, a gente não consegue deletar as participações dele no Gugu nos anos 90.
Ou do É bem que eu Silvio Santos. gostaria. A gente não consegue fazer isso, porque culturalmente é muito forte, entendeu? Culturalmente é muito forte. Esses dias, nós ouvimos a seguinte frase. Ah, vamos ver. Tem idiota... Pô, Era idiota, peraí. Que diz que transe não existe. Transe existe? bom. O pior é que essa pergunta... Não é uma pergunta, era uma afirmação. Essa afirmação deve ter sido dirigida a mim. Na hora que eu ouvi essa frase, tem idiota que diz que transe não existe, eu falei, é meu amigo. Peraí. Peraí que eu vou mandar um zap. O ponto é o seguinte. Igual me pergunta se, Alberto, você não acredita em subconsciente? Ou, Alberto, transe não existe? Peraí, vamos lá então. Conversar igual gente grande. Antes de eu falar se existe ou não, eu tenho que fazer um recorte envolvendo o que é isso que você está se perguntando. Se a gente está perguntando, olha, eu estou falando de transe como um estado alterado da consciência que é necessário para as pessoas serem hipnotizadas. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Existem estados alterados da consciência? Sem dúvida. E estados alterados da consciência podem estar associados com a hipnose? Sem dúvida também. Com a meditação também. Eu posso ter estados alterados da consciência. O ponto é... Meditação, com euforia religiosa. Ou então com hiperventilação. Você pode ter estados alterados da aqueles consciência. shows de rock, ou Claro. heavy metal, ou até Você uma pode ter rave, você pode estar no rave, sem com dúvida. certeza. Agora, o ponto central é que a pessoa, para falar, não existe hipnose sem transe hipnótico, ela está criando a própria definição dela do que é hipnose. Eu pergunto, o que seria hipnose para você, então? Porque é muito complicado alguém afirmar sobre a hipnose como se existisse a definição correta. Gente, eu estou fazendo um recorte de um fenômeno. Se eu estou pegando um fenômeno e recortando, um fenômeno social e psicológico e recortando, eu estou a priori definindo o que eu quero. É igual quando a gente fala de inteligência, fala de criatividade. Pô, se eu estou pegando um termo, falando de Skinner, né, que é o pai da psicologia comportamental nos dias de hoje, no momento que eu uso mentalismo, que não é o seu mentalismo, que é o uso desses termos, né, esses termos cognitivistas. Aliás, o Skinner usa há mais tempo que os mágicos o termo mentalista, viu? Só que a ideia é... O termos... Não, Skinner é de que ano? É nos anos 50, nos anos 40, 50. Então não. Não, porque na época, no movimento espiritualista, já tinha a palavra mentalismo. Com essa ideia de... Que surge ali, né, aqueles fenômenos espirituais. Das cadeiras voando. Esse é o primeiro recorte de mentalismo, é o do espiritualista. Mas, enfim, o Skinner vai usar o termo mentalismo para falar sobre expressões mentalistas que são aquilo da psicologia que a gente não consegue ver, não consegue saber direito se existe, só que a gente cria para poder trabalhar com aquilo. É o que acontece com funções executivas, é o que acontece com memória, é o que acontece com a hipnose, certo? Então, no momento que eu estou usando algo que é um cognitivista, ou seja, um termo psicológico inventado, é claro que eu tenho que definir o que ele significa. Entendeu? Então, igual quando eu pergunto subconsciente, Alberto, é verdade que você não acredita no subconsciente? Peraí. Se você está chamando de subconsciente a comportamentos que vão ser disparados, eliciados de forma automática, como Kahneman fala, no Rápido e Devagar, ou até mesmo de formas subcorticais, tô pensando em algo que é subcortical, uma reação de luta e fuga, por exemplo, seria subconsciente. Beleza, claro que existe. Só que quando o pessoal fala de subconsciente, está falando de Joseph Murphy, que é um fantasminha que está na minha mente, que eu vou ficar conversando com ele, eu vou fazer uma oração para ele. E que tem uma linguagem própria, e que conversa através de metáforas. Exatamente. E você rebaixa o senso crítico, e você acessa seus traumas. Aí isso é tudo invenção, entendeu? O ponto é que, então, quando eu falo que eventualmente falo que transe hipnótico não existe, não é nem que não existe, é que, na verdade, eu não preciso de nada parecido com transe hipnótico para as pessoas responderem às sugestões. E isso, cara, a gente já sabe. Início do século XX eu sabia disso. Bernheim foi professor de Freud e já sabia disso. Libor já sabia disso. Então, não é novo falar que eu não preciso de estados alterados da consciência. Inclusive, isso é outra coisa que as pessoas ignoram, é que estado alterado da consciência
é um conceito extremamente recente. Ele só vai surgir quando a gente tem o desenvolvimento do eletroencefalograma, que é anos 50 e 60. Ou seja, a hipnose antes não tinha essa ideia de estado alterado da consciência. O que a gente vai ter é falar sobre hipnose como estado dissociativo. Aí o próprio Pavlov vai falar sobre isso. Da hipnose como estado dissociativo do cérebro. E tem autores que até hoje falam isso. Que a hipnose é o estado dissociativo. Beleza. É o estado dissociativo? Beleza. Só que eu estou recortando para falar que um monte de fenômeno aí não é hipnose. O que eu percebo é que, às vezes, assim, o mesmo fenômeno ele pode acontecer por motivos diferentes. Então, eu posso ter uma amnésia porque, sei lá, porque eu estou com estado alterado de consciência. Eu posso ter uma amnésia porque eu estou sobrecarregado com informação e meu nome não vem na cabeça. Claro. Eu posso ter uma amnésia que é uma conformidade pública, uma conformidade social, na qual eu vou achar melhor não lembrar meu nome. Então, eu vejo que a impressão que eu tenho é que os fenômenos hipnóticos eles podem acontecer por estímulos diferentes. Claro que sim. E aí, como é que você recorta o que é hipnose? É pelo fenômeno ou é pelo que gera o fenômeno? Pois é, o que a gente vai ter, geralmente, é a distinção de ou eu vou definir hipnose a partir da alteração fisiológica, ou definir hipnose a partir do relato da pessoa que está fazendo. E aí o engraçado é que a hipnose só foi ser entendida como a gente entende hoje com o desenvolvimento de um aparelho chamado ressonância magnética funcional. Porque antigamente, antes de eu ter uma ressonância, se o cara estava falando assim, não, eu tô vendo o Nicholas como se fosse o Michael Jackson, que ele é o Michael Jackson, como que eu vou saber se ele está mentindo? Não tinha como saber. Hoje a gente já sabe. Hoje tem pesquisa sobre isso. Por exemplo, teve uma pesquisa envolvendo, por exemplo, figura. A pessoa olhava uma figura colorida. Aí olhavam a ressonância magnética funcional. Depois mostravam para ela a mesma figura preta e branca. Fazia outra ressonância magnética funcional. Aí depois hipnotizava, falava para essa pessoa, agora eu vou te mostrar a figura preta e branca. Mostrava a colorida, dava o mesmo padrão cerebral de quando ela viu ela preta e branca. Hoje a gente já tem esse nível de evidência porque os equipamentos melhoraram de forma a permitir esse tipo de evidência. Só que de toda forma, na minha perspectiva, e talvez, é claro, tem um viés aí de quem trabalha com terapia, na minha perspectiva, os aspectos psicológicos da hipnose são muito mais importantes que os aspectos fisiológicos. Ou seja, eu saber o que a pessoa está sentindo durante o processo, para mim, é mais importante, ao menos como alguém que trabalha com psicologia, é mais importante do que eu ter uma ressonância magnética funcional para identificar que a rede de modo padrão do cérebro está menos ativada durante um processo hipnótico. Certo? Tá. Então, vamos lá. Hipnose nas igrejas. Não tem como não tocar no assunto, dado o público que nos acompanha. Que está esperando isso. Está esperando isso. Até porque teve recentemente um debate, de novo, reacendeu o debate da hipnose nas igrejas. O que Como que acontece? tem debate disso? É pacificado. É ponto pacificado, mas o que acontece? A questão é o que acontece. É o que está acontecendo lá. É a questão do transe, é a questão da cura. Vamos lá. Uh, Você quer saber o que eu acho sobre hipnose da igreja? E quando começou isso? Porque, de repente, sei lá, até 30 anos, no Brasil você não via esses shows de hipnose. Tudo bem, aí você vai alegar que qualquer experiência espiritual, experiência religiosa, é um tipo de hipnose. Ok, eu concordo. Mas, descaradamente, do ponto do pastor colar a mão, né, é recente. O que eu penso sobre isso é o seguinte, primeiro. É importante distinguir a hipnose que acontece de forma espontânea daquilo que é charlatanice. Primeiro ponto. Então, por exemplo, você vai ter pessoas que estão num ambiente religioso, tão entregues, que elas vão ter estados alterados da consciência, elas vão ter experiências incríveis. O chamado transe. O chamado transe hipnótico, claro. Isso vai acontecer. E, então, primeiro ponto é que... Já vi até o corte, transe na igreja. Porque é importante falar sobre isso porque, imagina, a pessoa, ela está com um problema grave, vai fazer um pedido de uma cura. Chega alguém lá na frente, muitas vezes muito bem intencionada, e dá algum tipo de luz envolvendo o evangelho, alguma coisa do tipo. Poxa vida, essa pessoa pode se emocionar, pode ter alucinações, pode ter delírio, pode ter um monte de coisa. Não estou nem entrando aqui no mérito se
Deus existe, espiritualidade existe. Não precisa. Fazer um recorte científico do que pode acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. Essa hipnose espontânea, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Isso aí não tem nem como separar. Inclusive, é interessante. Tanto que os primeiros rituais que se tem notícia eram envolvendo fogo, fixação de olhar, Claro. né, coisas repetitivas. Você pega os Balancinho, então, egípcios. funciona. Com certeza. O pêndulo, É. com certeza funciona. Você Na verdade, tudo pode funcionar, mas o pêndulo funciona. Tudo pode funcionar. Você sabe que isso sempre me dava um medo. Eu falava, e se eu ficar hipnotizada agora, vendo Pois lá é, a mas televisão? isso que é legal, por exemplo, se eu ficar hipnotizado. É esse medo que alimenta o fenômeno. É. Porque a pessoa tem medo. Eu lembro quando eu fui fazer com o Pirula a primeira vez. O Pirula responde super bem hipnose, super bem. Ele falou assim, Alberto, eu acho que não vai rolar, porque eu sou muito cético. Aí eu perguntei pra ele, mas você gostaria de ter uma experiência inacreditável com a sua imaginação? Ele disse, com certeza. O fato é que ele estava nessa ideia de um pouco de medo, mas também, ao mesmo tempo, um pouco fascinado. É isso que as pessoas têm antes de serem hipnotizadas, entendeu? E, espontaneamente, isso surge em igreja, também sem usar hipnose em nada. Agora, vamos lá. Mais recentemente, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, agora isso não é científico, enfim. Alguns grupos espiritualistas já usavam há décadas a hipnose para enganar os outros. O Nicolas sabe disso mais do que eu, em relação a essas fraudes, né, que envolvem o espiritualismo. E o que a gente começou a ter dos anos 90 para cá são igrejas que se dizem cristãs, pegando vários elementos do espiritualismo para ganhar público. Até cirurgia mediúnica. Tá tendo tudo. Então, Milagre, revelação. inclusive, tem um grande amigo Exorcismo. meu, que é pastor Iago Martins. Iago Martins está convidadíssimo para vir aqui. Iago Martins está na lista de pessoas que nós queremos aqui. Nossa, com certeza. É outra pessoa extremamente citada em casa. O Iago é muito qualificado. E uma coisa interessante que o Iago comentou comigo, porque o Iago era do Reteté, ele era dessas neopentecostais e saiu. Ele falou assim, Alberto, eu fui percebendo que se eu mexesse as variáveis, aumentava os fenômenos. Ele percebeu que se o pessoal tivesse de jejum, tinha mais delírio. Ele percebeu que se tivesse mais luz, tinha mais delírio. Se tivesse mais som, ele falou, peraí, se eu coloco mais som, mais jejum, mais jovem, eu começo a ter cada vez mais o fenômeno, já não é mais espiritual. Isso é uma coisa psicológica. Uhum. Então o Iago, ele acredita que existam eventos espirituais, mas ele, mas ele acredita que são, de certa forma, raros, que esses seriam raros, e que isso que acontece nas igrejas neopentecostais, na verdade, são grande parte charlatanice. Agora, o que é pior disso tudo é o seguinte, eu já tive aluno que foi pastor de neopentecostal por mais de 10 anos, foi pastor nessa igreja, e falou, Alberto, eu fui enganado, porque eu achei que era demônio. Porque ele imita o ritual. Ele aprende como se fosse uma receita de bolo. Ele aprende receita de bolo, vai fazer, o cara vai funcionar, vai funcionar. E ele falava, Alberto, eu não combinei com ninguém. Não era ator, só podia ser verdade. E aí, quando ele descobriu que aquilo era algo orquestrado por quem estava hierarquicamente superior na igreja, ele se tinha enganado e saiu. Então, o ponto é que existe, sim, esse uso proposital da hipnose nas igrejas para enganar, principalmente das neopentecostais. E, para não falar só de evangélica, alguns elementos da renovação carismática da católica também tem. E a psicografia, ela pode ser considerada como se fosse uma hipnose? Porque olha, a pessoa entra em... Vamos lá. Só, o Diogo, tenta colocar o nosso logo aqui. Nosso telão de volta. Tudo bem que não está pegando na câmera, mas estava tão bonito. Tava. Tá parecendo PC Windows. Mas tenho medo que psicografia. Pode aparecer, né? Cabe um... Eu não sou Diogo, especialista. se for a conta do Nicolas, é perigoso. Eu não sou especialista em psicografia. Mas eu já vi algumas psicografias. Que eu já fui em centro espírita. Me parece um estado dissociado. Não me parece fingimento. Automação. É uma automação. Igual pintura mediúnica, cara. É um negócio de louco. Sim. Não sei se você já chegou a ver isso pessoalmente. É uma coisa impressionante. Então, por ser um estado dissociado, a gente pode falar que tem um transe hipnótico me lá. parece isso também, porque se você fala como se fosse um demônio falando por você, né,
não é tão diferente de você achar que tem alguém ditando algo para você. Não é diferente, por exemplo, de uma regressão hipnótica, que a pessoa cria todo um cenário Claro. sem perceber que está criando. Agora, o que eu acho mais interessante da psicografia é que dá uma impressão de que é uma reação que não passa pelo sistema lento. Ou seja, algo automático. E o mais curioso é que uma vez eu me submeti a uma regressão de vidas passadas. Eu já fiz algumas vidas passadas. Essa pergunta quase veio no Eu Nunca. É, E- quase que eu nunca. E eu já me submeti a vidas passadas. Uma vez com o Pirula e outra vez com alguns colegas. Foi na vez que você embriagou Com o Pirula? certeza, com certeza. Foi essa vez. E o interessante é que quando eu me submeti a vidas passadas é que foi pela primeira vez na vida em que alguém me perguntava alguma coisa. Eu racionalmente ia responder X e por algum motivo saía a resposta Y. Eu tinha a impressão que o meu cérebro, de certa forma, estava respondendo de forma automática, sem passar pela minha racionalidade. É uma coisa muito esquisita. É muito esquisita. E, pra mim, Pra quem acredita, deve dar a sensação que tem alguém dentro de você falando. exatamente, eu tô te falando isso porque eu sou cético, eu não acredito que existam vidas passadas. Mesmo eu não acreditando que elas existam no sentido de serem vidas passadas mesmo, porque, é claro, elas são reais no sentido da experiência. É real, porque eu não estava fingindo quando eu estava fazendo vida passada. No entanto, se eu, cético, fiquei impressionado, cara, eu lembro claramente, nas vezes que eu fiz vida passada, que a pessoa perguntava, onde você tá? Eu não estava vendo nada. Aí eu ia responder, cara, eu respondi, estou numa floresta. E a floresta aparecia, cara, eu estava no meio de uma floresta. É uma coisa muito esquisita. Muito esquisita. Era como se fosse... quando você tem essas coisas de mágica, que alguém fala alguma coisa, aquela coisa aparece, e você olha, aparece, enfim. É um fenômeno dissociado. Fenômeno dissociado, não tem dúvida nenhuma disso. E pode falar que é transe hipnótico, porque em várias definições de transe hipnótico a gente vai ter um tipo de dissociação. Agora eu fico imaginando alguém que acredita. Porque Quem já tem aquela bagagem cultural, já tem aquela expectativa de como seria ter essa experiência. Pois é, porque é muito impressionante. Então, é porque uma vez eu vi um depoimento interessante de uma moça que ela falou que ela psicografava, né? Mas quando uma pessoa fez uma pergunta para ela muito pontual do que o pai teria falado, a informação que o pai ia passar para ela antes de morrer, porque eles conversaram pelo telefone, e aí ele falou, ô filho, eu preciso te contar uma coisa, e ele morreu durante esse percurso e não chegou a contar. E ela perguntou para a moça, e quando ela perguntou, a moça deu uma pausa e percebeu que aquilo ela criava. Ela viu que não era, Não era um espírito, diálogo. não era um diálogo. Ela falou, aquela informação ela não tinha. Então ela não tinha como passar aquilo para aquela moça. É interessante porque ela percebeu que ela estava em estado dissociado, né? Que é um estado dissociado. Mas é um estado bem impressionante. É bem impressionante. Tem alguma relação entre inteligência e facilidade de ser hipnotizado? Não. Nenhuma. Na verdade, já tentaram descobrir isso. Já descobriram, quando a gente pega cientificamente, a gente consegue medir a chamada personalidade. E tem um modelo que é o mais conhecido hoje, chamado Big Five, que as pessoas são divididas em 5 espectros diferentes. Que aí teria neuroticismo, que seria a nossa preocupação cotidiana, extroversão, introversão, amabilidade. Parece disque, hein? Mas o DISC tem muita inspiração nisso, Tem a neuroticismo, a amabilidade, conscienciosidade, que seria responsabilidade, extroversão, enfim. E o ponto, e a abertura de experiência. E o interessante é que, desses traços de personalidade, um foi descoberto que tinha uma ligação com a hipnose, que é o de abertura e experiência. Pessoas que estão mais abertas a novidades, a querer experiências novas, em geral, elas tendem a ser mais hipnotizáveis. Você viu que saiu uma pesquisa que apontava similaridades genéticas entre pessoas que alegavam possuir mediunidade. Não vou nem saber se isso foi bem feito. Não vão. Mas não tem nem como Vamos ser nem bem entrar feito. nessa questão. Não vamos entrar nessa questão. Mas É claro que é uma bobagem. Pronto. provavelmente, mas não, mas será que
esses marcadores genéticos, porque normalmente na pesquisa mostra o que eles expressam, né? Mostra que eles existem, mas ok. Eles não expressariam justamente isso, abertura a experiências, facilidade em associar. Pode ser sim. Porque é capaz que tenha alguma semelhança realmente Pode ser. genética. O problema é que essa pesquisa tem um viés gigantesco. Gigantesco. Não, Porque foi eu feito vi a pelo pesquisa. Lucas. Não, porque eu vi a pesquisa, que na verdade ela pegou pessoas que eram identificadas como médiums pelos seus pares. Pô, já era. Não, já não tem mais. Na pesquisa tá assim, médiums que têm, alta taxa de acerto. Aonde? Aonde? Quem é esse médium? Cara, a gente já teve o Banachek, E cara. que não recebem pra isso. Eu falei, mas que Mas que diferença tem a ver? faria? É, Se ele recebe. Ainda mais sendo genético. Exatamente. Não, que porque diferença faria? se você falasse assim, até dá pra fazer alguma coisa mais científico, seria o seguinte. Vamos fazer cientificamente, então, um recorte do que é mediunidade e criar um teste que seja válido e confiável para mediunidade. Pô, eu posso, de certa forma, descobrir traços de personalidade, comportamentos que seriam tidos como comportamento de médium. Agora, no momento em que é tudo escolhido aleatoriamente ou baseado assim na vivência, não faz sentido algum, entendeu? Não faz sentido nenhum. Então, Não, é que nem uma pesquisa que um amigo meu sempre traz, que é o seguinte, médiums têm a saúde mental igual à população normal, se não tem normal, né? Não que médiums não sejam normais, mas se não tem nenhuma alteração na média da saúde mental dos médiums. Ou seja, esse fenômeno não estaria relacionado, em geral, a algum transtorno psiquiátrico ou alguma patologia comumente associada a isso, como a esquizofrenia ou um transtorno bipolar. Aí eu pergunto, que critério você usou para saber se o médium está fingindo ou não? Se o médium não inventa. Mas qual que é o recorte para falar que o cara é médium? Pra mim isso é o pior. Na verdade, essas pesquisas sobre mediunidade, elas têm um recorte muito esquisito para definir o que é médium. Porque se eu tivesse um teste que fosse confiável, até falar aqui sobre testes psicológicos, né? O que é confiabilidade? Confiabilidade é a nota não mudar com aplicador e contexto. Mudança mínima. Por exemplo, horóscopo. Horóscopo é altamente confiável. Eu não sei não, porque Ele se não é válido. Se colocar serpentário agora no meio, vai mudar. Mas o ponto é que o horóscopo é confiável, por quê? Enfim, porque o meu signo é sempre o mesmo, certo? Agora, tem também um critério de validade. Será que aquilo está medindo mesmo, o que ele está querendo medir? Ou seja, o horóscopo, apesar de ser confiável, ele não é válido. Agora, quando surge mediunidade, eu não tenho nada, nenhum teste que seja confiável e válido para falar de mediunidade. Isso já gera um viés para essa pesquisa, eu não sei como que consegue financiamento, cara. Até porque nunca se comprovou a mediunidade. Né? Pois Mediunidade é, uma não, questão pelo amor de fé. Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E o pior é o seguinte, essa Tem questão de alta taxa de mediunidade... acerto. Medida por quem? Não, que o problema que existe é que esses negócios, essas pesquisas que vão envolver mediunidade, elas frequentemente vão cair nos mesmos vieses que nos anos 70 o Banachek, que foi um mentalista muito famoso, que foi um aluno do Randy, que enganou cientistas, cara. E ele falava o seguinte, enganar mas cientista é muito mentalista fácil. enganar cientista é a coisa mais fácil que tem. Mas é muito fácil, Muito fácil. porque o cientista ele tá esperando uma resposta. Tem coisa que está publicada em livro, tecnicamente livro revisado por pares, pesquisa que vão ali avaliando alguns fenômenos alegadamente paranormais, mesmo quando não validam o fenômeno paranormal, que eu já vi a pesquisa e vi, cara, um mágico enganou esse cara. Claro. Não foi isso nem fudendo. Quer ver um exemplo? Acho que não sei se é no livro do Peter Lamont, ou é um do livro do Eisman, que fala que uma menina sabia o que estava no bolso da mãe. Né? Aí os pesquisadores concluíram que a mãe passava involuntariamente sinais que a criança captava. É aquela mesma ideia do cavalo, né? É parecido com o cavalo. Eu falei, no cu. A mãe e a menina treinaram. É Lógico. óbvio que treinaram. Hoje em dia, e é Porra, tão fácil, tem um vocabulário, você cria, Gente, você pelo cria amor de Deus. mnemônica. Você usa uma mnemônica. É o metaforando dos X-Men. não é? Como? Não existe. Sem a criança saber, ela captava microsinais na mãe. É a conclusão dos cientistas. Tá no livro. Nem fundendo. Eles treinaram um sinal que Com vocês certeza. não pegaram, enganaram vocês e publicaram essa merda. Cara, eu vi uma vez no Silvio Santos um cara que tinha uns 30 anos, como um menino, cara, Então, que não tinha era uns 4, 5. E eles tinham todo um código mnemônico pra fazer coisa vendada, Telepatia. cara, e telepático, entendeu? E outro problema envolvendo mediunidade, pra gente poder encerrar esse tópico,
é que, por natureza e definição da própria parapsicologia, são fenômenos erráticos. Ou seja, fenômenos que acontecem de forma espontânea, sem que se tenha controle disso. Pô, se o negócio acontece de forma espontânea, sem que eu tenha controle disso... Ah, mas o que mais tem é a gente controlando. Se tem sexta-feira da libertação, Pô, o demônio marca na agenda. pô, o demônio tá lá. O demônio sexta-feira. tá indo lá pra faixa de Gaza. Pera aí, já são 10h30. É hora de manifestar no Oswaldo, lá em Bangu. Exatamente, pô, sem sentido. Totalmente. Você falou de teste, então vamos chutar o pó da barraca aqui. Já Vamos vamos lá. tomar no meio do toba logo do teste de QI. Não tem polêmica, não. Ah, não, é que você não vê o pessoal falando. Isso São daí pessoas teste de QI inteligentes assintomáticas. é opressor. Mas Teste pessoa que de fala QI, isso, cara, é muito burra. Porque, na verdade, eu vou falar por quê. Quando... É muito burra, não, só nesse aspecto. O que acontece é o seguinte, vamos lá. É importante ressaltar que existem debates que realmente existem na ciência, na psicologia. Não existe debate envolvendo a inteligência como construto científico na psicologia. Não, isso é um debate, cara, que você vai ver de gente que vai falar assim, mas na minha concepção... Se você pega tudo que tem na psicologia, tudo, cara, eu nunca vou falar tudo. O que há de mais científico são os testes de inteligência, ponto final. O ponto é que, na psicologia, a palavra inteligência tem um significado totalmente diferente do senso comum. O que é muito comum que isso aconteça. Pô, porque estão fazendo um recorte. Este recorte de que existe uma habilidade geral por trás de habilidades cognitivas e que ela pode ser medida. O que é o teste de QI? O teste de QI é uma porcentagem que eu tenho. O teste de QI não é inteligência. Na verdade, o teste de QI é uma porcentagem que eu tenho da amostra daquele fator geral de inteligência numa população. Por que é complicado? E até mesmo de serviço falar que teste de QI não funciona, não existe. Tem crianças, se você pega, por exemplo, crianças com autismo, 70% delas têm algum tipo de deficiência intelectual cognitiva. 70%. Quem vai mensurar para poder, inclusive, reabilitar é teste QI. No momento que eu começo a falar que teste QI não serve para nada, eu estou impossibilitando várias pessoas de participarem de reabilitação cognitiva. Então, falar que teste QI não serve para nada é só uma prova de que tem pessoas que são assintomáticas em relação à inteligência. Porque é um Mesmo desserviço. pessoas graduadas. Claro, mas o problema é o seguinte, cara. Divulgadores científicos. Bom, o problema é o seguinte. A pergunta é... Desculpa te cortar. Eu sempre Por favor. falo isso para minhas assistentes. Eu achei engraçado. Mas na 15ª vez não é mais. Enfim. Casamento é isso, amor. É rir da mesma piada a vida toda. A pergunta é, essa ideia de que ele não funciona é um viés ideológico, político, Com certeza. porque passa a ideia de terem pessoas que são naturalmente privilegiadas. Com certeza. É isso, é uma questão... Porque, na verdade, é o por seguinte. viés. O que acontece? Quando eu falo de diferenças individuais físicas, ninguém questiona. Ninguém chega para dizer, olha, compara o Arnold Schwarzenegger e o Nicolas. Quem que é mais forte? Ninguém vai Eu. falar, o Nicolas é com mais certeza. forte do jeito dele. É. Ninguém vai falar isso. Depende do contexto. Ninguém vai falar isso. Força depende do contexto. O ponto central é que, quando eu falo de diferenças individuais em nível cognitivo, eu começo a ter uma perspectiva de que a natureza é injusta. E é claro que ela é injusta. E é. Ela sempre foi. Ela sempre foi. E tem pessoas que vão ter uma habilidade maior para resolver problemas do que outras. Agora, não significa que essas pessoas são melhores, são piores, não. Em geral, inclusive, traços de personalidade, muitas vezes, acabam sendo predominantes para o desempenho da pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, tem alta inteligência, mas tem baixa responsabilidade, por exemplo, É um problema. a capacidade que ela vai ter de resolver as questões da vida dela é bem mais baixa. Ela vai ter dificuldade de ficar no emprego. Agora, Não, aí como isso vai se expressar na vida da pessoa, eu acho que é uma questão multifatorial. Vão ter várias coisas. Agora, tem um ponto importante. Tem muitas coisas, sim. Mas a gente tem vários desfechos de vida que são correlacionados com a inteligência.
Inclusive, um grande problema que a gente tem na sociedade hoje, e que já existia há décadas, está só piorando, eu tenho 15% da população que tem menos inteligência. Tem um déficit cognitivo severo. Ah, mas ganha uma grana falando terra plana. no Não, YouTube, esses que é não, incrível. esses não ganham, não. Porque a gente está falando de T-Rex pessoas que vegano. têm deficiência até mesmo para poder falar, para poder, enfim, déficit cognitivo muito grande. O que a sociedade vai fazer com essas pessoas? Porque elas não conseguem trabalhar. E o interessante é que, quando a gente vivia no período agrário, essas pessoas estavam inseridas no mercado de trabalho. Elas podiam puxar cebola do chão, elas podiam lavar alguma coisa. Só que no momento em que a gente tem revolução industrial, tem revolução dos computadores, computador quântico, essas questões todas, o nível de E expertise... proibiram a live NPC, né? Olha só. Tá vendo? Pra- No momento em que a inteligência necessária para poder lidar com tudo isso vai só aumentando, eu vou ter um problema cada vez maior de desemprego em relação a quem tem deficiência intelectual. Agora, se você me fala assim, Alberto, mas eu acredito que a sociedade, às vezes, hipervaloriza a inteligência, concordo, cara. Concordo, eu não acho que ter uma inteligência alta vai fazer as pessoas serem boas, as pessoas serem ruins. Agora, você me falar que teste QI é uma coisa desatualizada, que não serve para nada, é um desserviço principalmente com pessoas que têm déficit intelectual, que vão participar de uma bateria neuropsicológica, e que isso tem que ser identificado. Isso tem que ser identificado. Então, o problema é que às vezes a pessoa vai falar sobre temas que são pessoas inteligentes, mas que vão falar de temas que não são da expertise delas. Esse é o problema. Então, e o pior é o seguinte, é que inteligência é uma palavra do senso comum. Então a pessoa vai falar assim, mas eu não concordo que isso seja inteligência. Ninguém vai falar que, mas meu conceito de gravidade não é esse, não. Ninguém vai falar isso. Porque já está tão arraigado o que seria a gravidade que ninguém vai ficar discordando. Na Agora, verdade, na Terra plana tem sim outros conceitos sobre o que seria a Imagina. gravidade. Né? imagina. O teste Aliás, de QI alguém aí deles de altíssima também é meio inteligência, problemático. alguém aí de altíssima inteligência até pode comentar que gravidade não existe. Não. Mas aí já é O uma que discussão. tem é densidade. Isso aí vai ser uma discussão aí que vai fugir do meu campo do conhecimento. Mas o ponto central para a gente entender é que a gente falar que teste de inteligência não serve para nada é uma bobagem. É importante a gente entender que os instrumentos de avaliação psicológica e neuropsicológica, eles têm a sua importância. Eles têm a sua importância. E é o mesmo pessoal que fala viva a ciência. Use vacina. Tá, mas Ainda mais não sendo da área, né? E agora, desvalorizando não ser da área e opinar mostra o quanto que o campo da psicologia é um campo que parece terra de ninguém. Todo mundo pode falar a respeito, pode falar o que quiser, entendeu? E é muito comum que a gente tenha as pseudociências da direita e pseudociências da esquerda. Porque são as pseudociências, até mesmo de psicologia, que se conectam mais com o viés ideológico. Então, por exemplo, É o que aquilo... como você gostaria que fosse. exatamente, No então, por mundo exemplo, ideal, como que seria? se você pensa, por exemplo, em relação a diferenças individuais, teste QI, por exemplo, vai ser algo que vai ser contestado por grupos de esquerda, até mesmo da própria psicologia. A própria psicologia evolutiva também é muito... Vai ter. O povo da esquerda da psicologia não gosta de, por exemplo, prática baseada em evidência em psicologia. Não gostam. Porque eles vão falar que, na verdade, é um processo reducionista voltado ao mercado e que está surgindo devido à soft power norte-americana. Certo? Então, é super com quem estudou. Em federal, eu estudei no FMG, cara. Eu vivia isso todo dia lá. Agora, a direita vão ter suas próprias pseudociências, entendeu? Então, e que a gente já está acostumado aí com relação à vacina, em relação ao aquecimento global. DI. DI? Design O design inteligente. inteligente. É TDI, mas é que eu me recuso a chamar de teoria. Então é DI só. não, teoria tem a dó também. Teoria. Mas aí você forçar a percebe que, na verdade, tanto direita quanto esquerda vão ter suas pseudociências favoritas. Assim como tem crime favorito, por exemplo. Aham. Você pega a direita, em geral a direita está preocupada com crime patrimonial. Agora, a esquerda vai ser o crime. A esquerda o tempo todo vai ser garantista do direito penal. Mas se for uma pessoa de minoria que sofreu um crime,
Então então o linchamento tá permitido. Ou quando é um milionário que é morto, como um bilionário que é morto, como foi o caso. Aconteceu recentemente, né? Que o cara foi endeusado. Até Enfim, então a gente vai ter aí as pessoas de acordo com o seu espectro político, as suas opiniões. Agora, isso eu acho muito engraçado, eu ri muito disso. O pessoal endeusar o bilionário morto. cara, é loucura. Desejar isso. O que eu desejo, eu recebi vi uma postagem. O que eu desejo para esse ano é mais, eu não lembro qual que era a primeira, mas tinha cadeirada em coach, que eu vou dizer que eu ri, do Pablo Marçal tomando a cadeirada. Não apoio, mas que eu ri. E no último era tiro em bilionário. Agora, Como se existem isso fosse mega... ainda outras pseudociências aí envolvendo inteligência. Uma é a inteligência emocional e outra inteligências múltiplas. Se você pega a inteligência emocional, como é apresentado pelo Goleman, como um fator que eu consigo medir, mensurar, isso não existe. Agora, tem muito divulgador científico, até mesmo psicólogo, que vai falar de inteligência emocional como a capacidade de gestar, gerir emoções. Beleza, isso existe mesmo. Agora, daí a ser algo testável, que eu consigo testar, e que teria uma equivalência ao QI para contratação de pessoal. Não, isso não existe. E assim como a teoria das inteligências múltiplas, do Gardner, que existem 8 inteligências múltiplas e tal, isso só faz sucesso no senso comum, porque se você pega os laboratórios de psicometria, ninguém dá valor para esse tipo de teoria, não, cara. E não tem validade científica. Bacana. Até eu estava vendo um hipnólogo, beleza, estava tranquilo, até que no momento ele foi demonstrar que ele conseguia sincronizar 2 pensamentos. Né? Como se fosse um inconsciente conversando com outro. E fez mais algumas coisas aí. É mágica. Mágica pura. Aí pergunto, eu já tenho uma opinião. Esses hipnólogos que usam número de mágica no meio da apresentação, misturado como se fosse uma salada, tudo junto, isso é ruim ou é péssimo? Vou lá, eu vou te falar o que eu penso sobre isso. Eu nem acho que é necessariamente ruim, não. A mistura da hipnose e outros fenômenos como mágica, para mim, depende muito do recorte que é dado para esse show, para esse espetáculo. Eu sei que você tem muitas restrições, e são válidas, em relação ao Derren Brown, porque ele fingia que era documentário, os negócios que ele fazia e tal, mas se você pega o espetáculo dele, algum espetáculo dele, ele fala, olha, tem mágica, tem hipnose, tem psicologia, e cada um vai perceber o que conseguir perceber. O show é incrível. A merda são os documentários, os especiais. Perfeito. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque se essa mistura está conectada com a ambiência, se você pegava, por exemplo, nos anos 60, tinha aqueles espetáculos de hipnose meio místico que falava que o cara vinha do Oriente. Aí tinha todo um roleplay. Fazia telepatia. Você percebia que existia toda uma teatralidade por trás daquilo. E não tinha essa ideia de, estou hipnotizando. Não, isso para mim não é problema, não. O problema para mim é como a pessoa faz um recorte. Vou dar um exemplo. Eu vi alguém fazendo uma mágica envolvendo vendado, alguma coisa envolvendo vendado. E depois ele falou que conseguia saber o objeto porque tinha desenvolvido a auto-hipnose no nível altíssimo. Pô, isso aí não. Para mim, você já fugiu. E ainda vende o curso depois. Pois é. E aí, para mim, isso aí tá iludindo as pessoas, entendeu? Então, para mim, o ponto é que no momento em que existe uma apresentação de teatro e eu coloco teatro, principalmente, porque o YouTube pode tirar as coisas de contexto, pode ter corte, as coisas podem ser de contexto. No teatro, não. Pô, chegou para um espetáculo. Sim. Espetáculo é espetáculo. Então, por exemplo, se você vai num show de espetáculo, pô, aí tem o cara saindo da camisa de força, depois ele, enfim, faz um monte de coisa de mágica, aí mistura com a hipnose para poder hipnotizar as pessoas, eu não vejo problema. Para mim, o problema surge quando a gente perde esse recorte do que eu estou assistindo. Tem gente que mistura, por exemplo, explicações científicas do que é hipnose com esse tipo de coisa. O medo é esse. O medo é, por exemplo, que a pessoa... Por exemplo, vamos pegar um recorte melhor. A pessoa faz um número, uma mágica de detecção de mentira. E aí ele usa isso como uma pseudo-explicação, beleza. E o medo é que isso seja levado realmente a pessoa achar, por exemplo, que hipnotizada ela não consegue mentir, ou que o hipnotista consegue ter acesso a ela falar coisas que ela não falaria normalmente. Por exemplo, ainda sobre esse tema. Eu já vi mágicos
fazendo carta forçada, faz um force de carta para o cara pegar uma carta e falar que ele descobriu aquela carta pela linguagem corporal. Não, tudo bem. Perfeito. Para mim, o ponto é que qual o recorte sendo dado para isso? Isso é um espetáculo. De Eu acho que mágica, na né? mágica ele fala qualquer coisa. A questão é, tem que estar explícito que aquilo é uma apresentação. Quando aquilo é vendido como realmente uma explicação, como aquilo sendo ciência, É eu complicado. acho que desinforma. Eu concordo com você. Mas, enfim, pra mim a questão é isso. Pra mim tem que ter uma liberdade do cara. Inclusive, eu Não. gosto muito da pseudo-explicação, porque faz a imaginação das pessoas ficarem pensando o que será que ele fez. Sim, sim. Agora, fora isso, eu concordo que é problemático. Por exemplo, acontece isso dentro de cuspinose. Pô, mas aí não. Dentro de cuspinose ter mágica? Não. Né? Aí é absurdo. Tanto que até hoje tem gente defendendo o Uri Geller. Né? Nem ele se defende Cara, mais. os mágicos são fãs do Uri Geller, cara. Alguns, né? Eu não sou. Não, mas muitos dos mágicos, cara. Eu conheço muito O Nicolas mágico. só gosta do Mr. M. Não gosto nada, porra nenhuma. Porra nenhuma. Você gostou do mais queimado deles, que é o Mr. M. Não, eu não gosto do Mr. M. Nem do Barbieri eu tirou gosto foto muito, com ele? imagina, tirei. Ah, Puta que entendi. pariu. Tá vendo como ele é fã Entendi, do Mr. M? perfeito. Então tá. Não, é porque o pessoal veio me falar como se fosse um elogio. Não, Nicolas, você é nosso Mr. M. Eu falo, porra, me chama de James Hand, pelo amor de Deus. Mr. M é foda, não é um elogio. Não é um elogio ser chamado de Mr. M. Não, e na verdade, o Mr. M, cara, ele mostrava as mágicas que eram mágicas que, em geral, eram mágicas antigas, sabe? Inclusive, o Mr. M, não fosse ele, a gente não tinha o close-up depois, cara, com o David Blaine, aquela... No Mr. M, o que deu graça pra ele foi a narração do Cid Moreira. Mr. M em inglês tem graça nenhuma. Cara, o Cid Moreira é Agora, muito com bom, o Cid Moreira narrando, é outro nível. vira outra coisa. Vira outro nível. É impressionante, impressionante. Quando você tira a narração, você percebe como é tosco tudo aquilo, aquelas caixas gigantescas, né? Uns métodos que não funcionam em ambiente nenhum. Agora, o só problema funciona na que eu acho televisão. grave do Mr. M é que pode dar pro leigo a sensação de que o mais importante da mágica é o truque, não é. O gimmick, ou até mesmo a habilidade, cara, é menos importante do que a performance. Então, a performance... Deixa se encantar, né? Vê ali, vê Não é, porque, na verdade, se o cara tiver habilidade... Eu já vi mágicos bons em termos de habilidade e que não tinham aquela capacidade de hipnotizar a plateia, sabe? Ao chegar lá na frente. Não, eu acho comunicação, pra mim, comunicação é tudo. Eu Com concordo. certeza. Né? Mas, sim, tem habilidades e habilidades. A questão do Mr. M é que ainda não era tão ruim quanto o que vinha depois nos TikToks da vida, em que a mágica já acontece ao contrário, né? A mágica, os vídeos já começam pelo horrível. ângulo. É horrível. Horrível. Você não tem nem a sensação. E tem muita mágica, ainda falando de mágica, que é igual quando eu conto como funcionam meus negócios de memória. Por exemplo, você me explica como que faz a moeda sumir. Cara, mesmo você me explicando, eu não vou conseguir fazer de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Como que faz a moeda andar de um lado pro outro aqui? Cara, é dificílimo. Como que consegue fazer o baralho mandar de uma mão pra outra, cara? Isso é dificílimo. Ou seja, o cara tem que ficar horas e horas treinando esse negócio, entendeu? Então, pra fazer esse negócio é dificílimo. Mas sabe como que você aprende, né, amor? Comprando os cursos. Comprando os cursos. Tem que treinar. Exatamente. Profissão Mágico está na promoção. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. E o Seja Mentalista também. Ambos na promoção. Antes de fazer a mágica, queria lembrar. Lembra quando nós andamos no vidro? Bom demais. Bom Cara, demais. e o engraçado, tem uma pessoa que achou que tinha suicidado. Você lembra disso? Quem? Você não lembra, não? Que tinha uma pessoa Nossa senhora. Olhando na janela. na janela. E ela começou a ver a gente andar no vidro. Aí ela depois gritou. Ela tava desesperada. Depois que eu descobri que era fraude. Tipo, uma coisa desse tipo. Mal sabia o Alberto que era a primeira vez que eu ia fazer Cara, aquilo. essa história é muito, muito complicada. Conta a história toda aí, pessoal, sabia? Tá, meu canal era pequenininho na época. Não que hoje seja imenso, né? Mas era pequenininho, sei lá, uns 3 mil inscritos, né? E eu vi o canal do Alberto e eu via que ele sempre tinha uma abordagem muito cética de tudo, né? E aí eu pensei, pô, um negócio que é uma picaretagem, não a performance em si, mas a forma como é vendido, é o Glass Walking e o Firewalking. Que você viu o pessoal falando absurdo, né? Sua mente vai atingir um estado alfa que você, né... Quer andar na brasa, você andar vai no superar as vidro. leis da física, sendo que é a lei da física que permite que você ande na brasa ou no vidro. E eu já tinha um DVD do mágico português chamado Luiz Matos, que ensinava esses
testes, essas performances, né? Aí tem aquele negócio de dobrar a barra no pescoço, quebrar flecha, todas essas coisas de coach aí. Aí eu falei, pô, vou mandar a pauta pro Alberto, né? O Alberto quer Pô, eu achei ótimo. desmascarar glasswalking? O Alberto achou que eu tinha maior experiência no assunto. Vamos fazer. Marcamos. Eu vou pisar. Vambora, vamos Marcamos. lá. Depois que eu marquei, eu comecei a catar a garrafa, né? Pra juntar e fazer. Aí eu quebrei, preparei do jeito que eu sabia e botei o Alberto pra andar. Cara, aí Eu depois nunca que eu tinha- andei, aí que eu descobri que aquela era a primeira vez que ele tava fazendo na vida. Que maravilha. Ele fez antes que eu. Eu falei, gente, cara é louco. Nunca que eu ia topar. Pensei no Fábio Puentes topando no Google e hipnotizar o urso, já viu? Não, que merda é essa? Porque o Fábio Puentes, ele sabe muito sobre hipnose de animal. Que negócio do animal ficar paralisado e tal. Você dá uma Que não é estimulação- hipnose, né? É tanatose, é tanatose, enfim. Mas tem muita gente que chama de hipnose animal, que o animal fica paralisado. Tá. E ele tinha um livro antigo lá que falava como fazer isso no urso. O Google perguntou se anima fazer no urso. Aí ele falou, eu animo, cara. E foi fazer isso no urso. No máximo, numa capivara. No loucura. Covu já não ia dar certo. Não, no cachorro. No cachorro da Thaís, nem fudendo. Me mordeu 3 vezes e eu só estive com ele 2. Poxa vida. A gente mora na mesma casa e ele já me mordeu 3 vezes, sendo que eu só estive no mesmo ambiente que ele 2 vezes. Você numa foi mais produtivo. É um diabo da Tasmânia. Vamos lá, vamos fazer a mágica pra ter um Vambora. quartzo bacana. Acho que você pegar geral aqui, fica bom. Ah, Aí, bacana, bacana. ficou ótimo. Vamos lá, Bertinho. Ó, fica bom, barulho. Ó, essa câmera é legal, SMR hein? isso aí. Oi? É a SMR. SMR. Ah, lá, um barulho SMR de cara. hipnótico? Ué. De certa forma, né? De certa forma, né? O Bertinho pega uma carta. Eu vou pedir pra você. Compartilha com a câmera? Como que é o esquema? Como é que você vai compartilhar isso com a câmera? Qual que é a câmera dele? Essa aqui, não. Essa aqui, ó. Tá. Posso compartilhar? Pode. Ok. Acho que deu pra ver, né? Show, deu pra ver. Desenhe uma comida na frente da carta. Não precisa ficar muito bem desenhado, não. Tá? Mas desenhar uma comida... Uma comida. Não precisa ver que é reconhecível, não. O que vale é o lúdico, né? A experiência. Se tiver um borrão e você falar que é, sei lá, um sushi, nós vamos comprar a ideia. Desenhar qualquer Na comida? frente. Qualquer comida. Mas no frente. rosto? Na face. Isso. Desenha nas costas, na não, face caralho. aqui. Tá. Isso, Pegar a comida. Tá, deixa eu desenhar aqui. Importante ser hoje. Ele fez uma refeição ali. Tô Meu fazendo Deus uma do céu. comida. Pô. É difícil de desenhar. Pronto. Pronto? Legal. Muito bem. Mostra pra câmera É de mo- novo. Não sei se vai dar pra ver o desenho Essa direito. câmera não identificar não tem grandes problemas, não. Legal. Pô, não sei se tá dando. Eu acho que tá dando pra ver, não. É que a caneta tinha que ser preta, na verdade. Tá a caneta preta? Já tá criticando meu. É porque... É muito crítico, puta que. Mas vamos lá. Ok. Ok, deixa lá. De costas. Uhum. Isso, perfeito. Muito bem. Primeiro vamos perder a carta. Que é uma das maiores mentiras que tem, mas. Muito bem. Agora presta atenção nas instruções, porque eu não vou conseguir falar depois, tá? Eu vou colocar todo o baralho na boca. Tá? Na hora que eu tiver com o baralho na boca, obviamente eu não vou conseguir falar. Imagino que não. Ok. Então depois que eu colocar o baralho na boca, você fala qual foi a carta, não, mas qual foi a comida que você desenhou. Porque eu vou passar a língua assim, carta por carta, carta por carta, carta por carta, carta por carta. Quando chegar uma carta. Porra, é comida irrelevante, né? Brincadeira, viu? É o lúdico, Alberto, é o lúdico. Pô, eu preocupado aqui com o desenho. O Vou que lá. vale é o lúdico. Beleza. Quando chegar uma carta Tá bom. com gosto da comida que você falar, eu vou capturar Beleza. essa Tranquilo. carta com a língua, ok? Beleza. É pra eu falar já? É, pode falar. A comida Uhum. foi uma coxa de frango. Tá com gosto de frango? Vou dizer que tá, mas não tá não. Muito bem, uma coxa de frango. Meu Deus! Ô, louco! Foi. Ah, esse é o aplauso.
Muito bem. Eu pensei que era interferência. Bem. Se tem um espírita aqui, ele já Eu render achei isso que aqui já por... tava baixando alguma coisa no podcast dos ateus aqui. Se tem um espírita, ele rende isso daqui, porque o espírita não pode ver uma luz piscando, né? Qualquer falha na luz... Com certeza. Vira, É alguma interferência é. espiritual. O João de Deus foi preso, deu uma falha na luz. Estão Foi. até hoje falando disso. Muito bem, muito bem. Amor, qual que é o próximo passo que nós temos preparado? Que agora nós queremos saber, então, sobre a experiência do Pirula, né? Do Pirula hipnotizado. O que você sentiu diferença dele sóbrio e dele bêbado, né? Porque ele tava... Cara, a gente... Ô, Roberto, essa experiência com o Pirula mudou a percepção da hipnose, né? A percepção pública da hipnose mudou nesse dia. Positivamente? Ou Eu acho negativamente? positivamente. Eu acho que o Pirula fez mais bem para a hipnose do que muito hipnotista na televisão em 20 anos. Na verdade, tiveram duas pessoas que eu hipnotizei que me surpreenderam positivamente. Uma foi o Pirula e o outro foi o Gilmar do E-Farsas. O Gilmar, é muito bacana. ele tem uma suscetibilidade de hipnose assim, absurda. Absurda. Mais do que o Pirula. Eu hipnotizei o Pirula algumas vezes. E é interessante que antes desse vídeo de bebê, a gente tinha feito hipnose. Esse vídeo da hipnose ficou guardado mais de um ano. Muita gente não sabe disso. Que o Pirula tinha medo de soltar, O Pirula tinha medo de soltar. tomar hate. Não, que na verdade não era nem medo do hate. Ele não sabia como que ele poderia enquadrar aquilo de forma que as pessoas entendessem o que aconteceu. Mas é o Pirula, né? Se não demorar um ano para fazer, não é o Pirula. Aí acabou que, se você olha o vídeo, ele foi gravado tipo 2015, foi publicado em 2016, 2017, coisa assim. E aí depois teve a experiência com o álcool. Quando eu fiz a do álcool, eu já sabia que ele era altamente hipnotizável. Aliás, muita gente veio pra hipnose pra mim por causa do Pirula. Foi a pessoa mais importante que... Eu vou falar mais. Não é só mais importante que eu já hipnotizei, não. No Brasil, a pessoa que foi hipnotizada, que mais passou credibilidade pra hipnose foi o Pirula. Tem dúvida nenhuma. Cara, e o Pirula sofreu demais com aquele vídeo. Sofreu. Não, ele tomou um hate absurdo. Verdade. Ele chegou a gravar um vídeo falando assim, gente, foi verdade que você quer que eu faça. Eu fui hipnotizado mesmo. E o pessoal falando assim, gente, vamos respeitar o Pirula, é o trabalho dele, tem que receber por isso, não sei o quê, não sei o quê. E aí teve a série de vídeos inicial, depois teve um vídeo, ele explicando o que aconteceu em hipnose, contando que era real. E aí depois, anos depois, teve num bar da gente tomando absinto, tomando tequila. Foi aqui, né? Foi em Minas. Foi. E aí o ponto é que o Pirula, sem sombra de dúvidas, ele foi a pessoa mais importante que eu já hipnotizei, inclusive porque, apesar do Nicolas gostar da forma que eu falo hipnose, a minha forma é minoria. Você vai olhar o pessoal em geral, o povo da hipnose, vai falar de uma forma extremamente metafísica, espiritual, em É relação à uma hipnose. mistura de psicanálise com parapsicologia. É, uma mistura bem esquisita. E a minha forma é muito mais cética e materialista em relação ao fenômeno, sabe? E aí muita gente acabou vendo eu fazendo com o Pirula e se sentiu inspirada. Pô, eu quero aprender sobre isso. Porque a gente achar que a hipnose é um fenômeno que não faz sentido, eu concordo, cara. Até mesmo para alguém que estuda psicologia. A pessoa estudou psicologia há 5 anos. Aí ela vê alguém sendo hipnotizado e em 1 minuto e meio tá vendo Michael Jackson. Cara, isso vai contra tudo que a gente estudou de psicopatologia. Parece muito falso, né? Parece falso. Agora, é real o que você quer que eu faça? Se é real, a gente tem que entender mais sobre o fenômeno. E ter hipnotizado o Pirula foi muito importante, sem sombra de dúvidas. E o Pirula, inclusive, causou o maior mal-estar na história de um congresso de hipnose. Por quê? Foi porque eu organizei a convenção de hipnose e eu organizei, né? E aí eu convidei o Pirula para ser o palestrante. Vai falar sobre pseudociência. E ele foi falando de pseudociência e tal. No final, ele colocou uma lista que tinha uns 40 pseudociências. E eram coisas bem absurdas, sabe? Tinha muita Tava coisa todo mundo concordando com tudo, até que ele começou a listar. A palestra foi bem, até o seguinte slide. São consideradas pseudociências... Pum, aí veio a acupuntura, a astrologia, a reiki, tudo. Aí o pessoal começou a se virar na cadeira. Então. E não tinha nem tantas de zona cinzenta, não. Porque, por exemplo, a acupuntura tem uma certa zona cinzenta aí. Porque eu posso considerar estimulações para modular a dor.
O ponto é que a acupuntura vai falar de chakra, vai falar de meridiano, e a gente não tem evidência em cima disso, entendeu? Mas a acupuntura, pelo menos, tem zona cinzenta. Tem algumas evidências para algumas coisas, controle de dor e tal. Agora, homeopatia, cara, homeopatia... Reiki, pô, não é zona cinzenta, entendeu? Porque a acupuntura, pelo menos, tem uma certa zona cinzenta. Qualquer fisioterapeuta sério vai falar de acupuntura, ele vai querer fazer um recorte. O que você está chamando de acupuntura? Da mesma forma que eu faço hipnose. Agora, reiki, homeopatia, Theta Healing, Theta Healing é pesado. são experiências assim que a gente não consegue ter nenhum recorte razoável para essas experiências. Não tem. Pra tentar acreditar, não dá, Não né? tem, porque não existe recorte para isso. Não existe recorte para isso, entendeu? E causou muito mal-estar mesmo. E é mais fácil a pessoa bêbada ou a pessoa sóbria pra fazer O que acontece? A gente não tem pesquisa sobre isso. Vou falar da minha... Exceto a pesquisa é um vídeo. O que eu senti? Eu senti que o álcool, por ser uma substância que atrapalha o meu sistema inibitório, que ela me facilita para ser hipnotizado até certo ponto. Ah, tá. Agora, o nosso vídeo foi censurado. Não sei se o Nicolas sabe disso. Não. Porque ao final dessa experiência de álcool, eu e Pirula começamos a ter despersonalização. A gente começou a sentir que o nosso corpo não era nosso, que minha mão não era nossa. A gente entrou numa bad vibe assim absurda. A gente começou a ter um certo pânico, porque a gente começou a tomar absinto, tequila, enfim. A gente começou... coisa leve, não era... Só que o ponto o ponto é que não era simplesmente estar passando mal de bebida, não era isso. Você fazer processos mentais dissociativos, já estando com muito álcool no sangue, me deu uma perda de controle desses processos associados. Então eu comecei a sentir muita dissociação, cara. Eu olhava pra minha mão e achava que era uma mão alienígena. Um negócio muito esquisito. Um negócio muito estranho. E isso foi cortado do vídeo. A gente cortou isso do vídeo porque eu não queria que o vídeo ficasse assustador. Nossa, porque ficou nesse ponto. Porque o vídeo ficou um vídeo de humor, né? Tá todo mundo zoando e tal, mas ele não terminava com humor. Aí a gente fez um corte gigantesco no final. Se beber, não hipnotize. Exatamente. Ou não se hipnotize. Não se hipnotize. Vamos colocar o Shaolin? Shaolin, vamos chamar ele. Só que o Alberto tá sem retorno, né? Como é que ele vai ouvir a pergunta do... Ah, é verdade. Vocês me falam a pergunta. Beleza. Tá bom. A gente... Você leva o um retorno Diogo pra ele? vai trazer o Maravilha. retorno. Ótimo. Tá ok. Deixa eu colocar o Shaolin. Você conhece o Shaolin? Não. Não? Co-host? É o cara mais expulso de grupos. Ele já foi expulso do Kung Fu, da igreja, do Kung Fu, dos grupos de paranormal. É aquela pessoa que entra no grupo e começa a questionar. E hoje Então, a gente ele vai entra- colocar ele aqui só pra expulsar ele. Então ele entra num grupo, sei lá, de caça-fantasma e começa a encher o saco dos caras. É. Aí os caras vão lá e expulsam ele. Pô, mas por que ele entra? Pra encher o saco. Pra ser expulso. Eu não animo, não. Pô, já não falo, nem os meus grupos que eu participo. Pois quero é, grupo que eu já tô. Não vai ter grupo novo, não. Por falar em Não, grupo... e ele falou que a coisa agora tá escalando, que ele tá sendo expulso de coisa física, né? Agora já não é mais são expulsos de ambientes. agora... Por falar em grupo, pessoal, tá o Live Pix aqui na descrição e deve estar no chat também. Inclusive foi o Shaolin que colocou. O Shaolin colocou. Qualquer contribuição, qualquer valor, você entra para o nosso grupo secreto do Telegram. Tá? É a nossa maneira de retribuir Muito qualquer obrigado. contribuição. Ok? E nós vamos fazer um clube do livro. Nós estamos falando do clube do livro ainda, né? Não. Vamos fazer um clube do livro também, tá aí no chat e na descrição, do livro Truques da Mente. Vão ser reuniões semanais, onde cada semana nós vamos discutir um capítulo desse livro. Então, é um livro muito bacana, é um livro que foi uma pesquisa feita por neurocientistas sobre o que acontecia no cérebro durante um número de mágica. E se descobriu coisas muito interessantes que explicam muitas das ilusões que a gente vive no dia a dia, inclusive em alguns ambientes espirituais, paranormais. Então, esse livro é muito bacana. É um livro que vai pegar tanto o pessoal da mágica quanto o pessoal do ceticismo. A primeira reunião é dia 15, dá tempo de vocês entrarem ainda. Tá bom? E vão ser reuniões via Zoom, então nós vamos conversar, vamos debater o livro. Muito bacana. Conto com vocês, está baratinho, é R$70 para entrar. E tem um grupo exclusivo também para quem participar. Não é o mesmo de quem fizer a doação para o Live Pix. Tem um grupo só para o pessoal do grupo do livro aí, para a gente já discutir. Já pode entrar, não precisa esperar. Perfeito. Já pode entrar. Você põe o Shaolin aí. Ele foi no banheiro. Shaolin, cadê você? Onde está você, Shaolin? Shaolin, pode falar.
Mas você consegue colocar ele na tela? Fala, Shaolin, Fala caralho. aí, Shaolin. Ô, Shaolin, deu piriri agora? Osasco é foda, você nunca sabe Ô, quando que acaba a luz. Né? Aí. Aí nada, sou eu. Nada. Ô, Shaolin, importante é ser hoje, tá? O que aconteceu, será? Deixa eu ver o chat. Tudo bem. Enquanto isso, tranquilo. Enquanto isso, nós pensamos em algumas dinâmicas, e uma delas era Top 5, e nós vamos sortear um tema, e nós sorteamos o tema. E o tema era Top 5 desenhos animados. Eu sei que você é um grande fã Eu gosto muito. de alguns desenhos animados. Os meus favoritos? Bom. Em ordem de importância, não. Não sei, você coloca... É legal você ir do quinto pro primeiro, né? Eu tenho um palpite do primeiro aqui, dá até fazer uma previsão. Bom, anime entra também, né? Sim. Anime, eles... Vai gerar uma polêmica. Vai gerar uma polêmica, Mas eu acho que conta sim. Eu acho que sim. Animações, né? De forma É. geral. Mas, assim, era legal que não fosse animação tipo Rei Leão, longa-metragem. Animes, desenhos Tipo, episódicos, séries, né? né? Sério. Senão, Não, você um dos que eu mais gosto, você sabe qual que é, o Rick and Rick and Morty. Morty, Rick isso and que eu Morty, ele tem uma perspectiva nihilista adolescente. Sabe, esse nihilismo de que a vida não tem sentido, que é bem de adolescente, enfim, que... Apesar disso, eu gosto muito de Rick and Morty, muito. Eu acho que piorou um pouco, depois da terceira temporada e tal. Eu gosto muito de Rick and Morty. Eu gosto muito de Death Note, Muito bom. que é um anime que bom. envolve... O cara tem um livro e vai escrever os... Ó, o Shaolin, espera agora, Shaolin. Agora você espera, Agora vai. aguenta aí. Que aí tem que escrever o nome, né, das pessoas que vão morrer. Eu gosto muito de Dragon Ball. Dragon Ball Z. O Dragon Ball... Você viu que uma mãe ficou desesperada que a criança ganhou um Death Note e escreveu o nome da mãe? Não vi, não. Death Note? Pô, eu gosto de Dragon Ball. Eu gosto de... Tem um, cara, que é foda demais, que é Attack on Titan. Esse é famoso, mas eu... Attack on... conheço. Cara, Ataque dos Titãs. é o melhor anime que eu já vi na Cara vida. gigante É pelado mesmo? aqui. Cara, é um negócio absurdo. Tá. Só que não é pra criança, não. É uma temática forte. Uma temática forte em relação à violência. Enfim, ele tem um final muito ruim. Só que até chegar no final, você já viu que é o melhor de todos os tempos. Mas que mania que série boa tem final ruim. É né? o problema. É que é tipo o que acontece em Lost, que vão criando tanta ponta, Que você consegue que amarrar depois, pra poder amarrar, ficam amarrados esquisitos. É, sabe? Lost Precisava de foi umas foda. 3 temporadas pro final. né? Então o Attack Não, on não tem Titan- solução. O Lost não tem solução. Não tem um cérebro que amarre tudo aquilo. Agora Porque Attack foi, on larga, Titan- foi Já sendo esqueceu. colocado sem pretensão daquilo virar alguma coisa. Eles foram colocando. Agora, outro que eu gosto muito é Aventuras de Shishiro, que é do... É um anime, na verdade, é do Estúdios Ghibli. Acho que é Estúdios Ghibli que chama. Que fala sobre... É uma metáfora sobre o que é ser adolescente e os seus fantasmas e tudo mais. Ainda animação, vamos ver se tem mais uma, assim... Cara, uma que eu gostei e que eu vi recentemente foi Naruto. Eu nunca tinha visto Naruto. Porque Nossa, quando... o pessoal gosta muito. Porque quando teve Naruto, eu já era muito velho. Eu tinha mais de 20 anos de idade. É a diferença de Dragon Ball, que eu era criança quando passou, entendeu? Então, No Naruto eu nem liguei. Naruto, pois é, eu nunca tinha Eu assistido. nunca Eu assisti assisti recentemente, cara. Eu achei legal. Acho que o último que eu vi nessa fase aí foi Cavaleiro do Zodíaco. Mas Cavaleiro do Zodíaco eu era adolescente e... Eu tinha uns 13 anos. Agora, Cavaleiro do Zodíaco é muito ruim, cara. É difícil reconhecer isso. Não, e eu vou te falar que eu gostava muito. Eu gostava muito. Eu fui ver recentemente, cara, é Mas horrível. mas não se faz isso, né? Você não Não, pode. pois é, envelheceu mal demais. Igual quando, no início dos anos 2000, começou a sair aqueles box de DVD, de coletânea, e eu era muito fã do Jaspion. Ah, Cara, não, eu comprei um mas- box do Jaspion. Não, mas Cara, não eu dá pra ver. comprei sem nem saber. Cara, é o Jaspion. Nossa, vou ver tudo. Cara, eu fui assistir o primeiro episódio. Como que eu consegui assistir isso? É horrível. Horrível. Tem coisa que não dá pra reassistir. Tem coisa que Enfim. você tem que guardar na memória. Agora, desses aí que eu falei, os melhores são, sem dúvida, Attack on Titan e Rick and Morty. Agora, Attack on Titan é, melhor, é muito melhor, assim. É um nível, assim, absurdo em relação aos outros. Então fica a dica aí. Se você quiser
ter pesadelos à noite. Aí, E depois você, da amor? live você já tem. Meu top 5? É. Olha, o primeiro é os Simpsons, sem dúvida. Né? Eu gosto muito disso eu também, podia ter amo lembrado. os Simpsons. Putz, mas depois de desenho animado eu não sei. Não sei. O meu favorito é o X-Men 92. Acho que depois do X-Men 97, se for considerar como obras separadas. Cara, isso é muito bom esse 90. Me surpreendeu positivamente. Sempre Ele é Nossa, muito Tiana, bom. ali. É um absurdo. Aí, se for colocar os dois separados, aí depois eu coloco Clone Wars, Esse eu não vi. Star Wars e Star Wars Rebels. Esse eu não vi. Os Não. dois incríveis. É a melhor coisa Star Wars desde, sei lá, do Império Contra-Ataca. Porque isso significa muita coisa, né? Não sei. Porque. É porque depois do Império Contra-Ataca também não veio muita coisa boa, mas... É, porque o retorno de Jedi é horrível. Ah, aí também não é assim. Não, calma vamos lá, vamos pera lá. vamos lá. Pera lá, Não, calma. não vou falar que é horrível, Ele não. já falou mal de Cavaleiros do Outra- Não, vamos lá. Falei, me expressei mal. É horrível comparado com 4 e com 5. É Porque a New tipo... Hope E o Contra-Ataque são muito melhores que todos os outros, muito melhores. Agora, a prequel do George Lucas é horrível. O não 3 é mais. bom. O prequel não é mais ruim. Não. Já envelheceu, o pessoal curtindo naquela fase, cresceu, e aí virou nostalgia Agora, o agora. episódio 7, cara, eu gostei muito. O episódio 7 é incrível. O episódio 7 é incrível, pena que cagou tudo O depois. 8, o que eu penso no 8? O 8 é um bom filme, mas é um péssimo Star Wars. Eu acho que o 8, ele é bom ou ruim, dependendo do que viria depois. Só que o que veio depois é uma merda, estragou tudo. Não, que- Agora, É desconstrói tudo que aconteceu no 7. Star Wars Rogue One Filmaço. é provavelmente um dos melhores, se não o melhor Star Foi Wars. o melhor Star Wars que eu vi. É muito simples. No energético à noite. E depois eu vou tomar café. Porra, bom demais. Muito simples. Você quer outra bebida? Você quer uma água? Ah, agora aceito uma água com Água gás. com gás, tá. Amor, Oi, você tem bebida? bebi tem. Nós vamos falar... peraí. Nós vamos falar alguma frase, alguma fala aqui que começa sempre com eu nunca. O exemplo é... Nós vamos sortear elas aqui. Por exemplo, né? Eu nunca fui hipnotizado. Se você já fez, você bebe. Simples assim. Não precisa dar explicação, não precisa justificar. E vamos ver o que dá. Quem quiser mandar um eu nunca, manda começando com eu nunca, um superchat que a gente vai ler. Vamos lá. Tem que pagar, né, pra fazer o superchat. Ô, de gente, vou preferência, tirar né? o Não, escorpião estão do tudo com o bolso. escorpião no bolso hoje. Tá louco. Diogo, pode são os deixar temas? a câmera mostrando são nós eu três nuncas. aqui? Isso. Pode deixar. Beleza. Então vamos lá. Eu começo. Eu nunca acreditei em astrologia. Peraí, quando acredita, bebe, né? Quando já fez, não, bebe. já bebeu. Se já fez, você pode beber. Ai. Não, pega um, Elber. Vamos treinando aí. Eu gostava muito de tarô. Tarô? Tarô. É legal demais, tarô. Pô. Nossa, tarô eu acho Tarô que eu nunca tem um acreditei. negócio. Não? Mas astrologia... Não, mas tem uns negócios, tem uns arquétipos bem legais. Tá? O tarô tem. Pô, essa é foda, hein? É. Eu nunca dormi vendo um vídeo do Pirula. Pô, isso eu nunca fiz, não. Pô, Pirula. Pô, dormir com o Pirula não dá não, cara. Eu não consigo dormir com o Pirula, não. Não, Pô, essa eu achei pesado. essa, eu dormi no debate dele lá, com o com Eberlin. o Eberlin. Gente, aquilo durou Com o pessoal 2 do dias. Cara, eu- design inteligente. Levou 10 horas o negócio e não acabava. Aquele vídeo me fez muito mal. Não consegui ver todo, não. Verdade. Porque, não sei, eu não consigo me divertir com esse tipo de coisa, cara. Eu começo a ficar muito incomodado. Mas fica sabe? com raiva, né? Não sei. Enfim, porque, na verdade, o que eu mais interessei naquele debate é que gerou uma falsa dicotomia. Exato. Isso gerou um antagonismo que não existe. Não, ainda joga pra plateia, né? Ó, o público em casa tá a favor, tá meio a meio, né? É. Ah, tá bom. Lê o superchat ali, amor. Eu não enxergo daqui. Tá. Eu nunca vi uma bruxa acender uma vela com a mente.
Eu vi, mas não foi com a mente. Não vou beber Foi, não, porque isso não, isso ela não. não acendeu Não foi com a mente. Mas pelo menos o Shaolin deu 2 contos, isso que importa. Boa, Chau. Então vamos lá. Eu nunca li um livro de um autor, de um ator ateu famoso. Li. Eu Já. nunca li um livro. Eu nunca li um livro de um ateu famoso. Ah, não, Não. já li. Li. A maioria eu não gostei muito, não, mas tudo bem. Eu também não. Achei bem chato o que eu li. assim. Ah, os livros que o pessoal fala que é muito bom. Nossa. Eu nunca senti medo de ir pro inferno. Não, muito. Ah, Eu já já. tive muito medo. Eu já, muito. Até hoje eu tenho medo. Mandaram um superchat. Foi a Leiane. Eu nunca fiz constelação. Não, isso eu nunca. 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 não. Dessa, A dignidade está sendo mantida. alguma dignidade eu ainda tenho. Vai, Albertinho, E pega olha aí. que o Nicolas, ele quase Não, é assim bebe em todas, né? Porque ele já Essa fez aí de não, essa aí tudo. não. Eu nunca fingi entender algo só pra não parecer burro. Ah. Inclusive Tô uma hoje. hora aqui fazendo isso. Pô, é sempre... Bebe aí, Shaolin. Bebe aí que você faz isso sistematicamente. Deixa eu ver. Eu nunca expulsei o Shaolin de um grupo. Todo mundo que tá em casa bebe. Pega aí, Robertinho. Você me induziu a pegar isso, hein? Foi. É o Sou Force. mentalista, caralho. Ele deu force, falou, vou dar moral pra ele, velho. Chegou, deu force. Eu nunca hipnotizei alcoolizado, com certeza. Certeza. Eu Eu nunca. Muitas vezes, inclusive. Muitas vezes? Muitas Eu... Não, cara, quando você pega, vamos lá, o hipnochurrasco, tá todo mundo alcoolizado. Hip no churrasco eu achei ótimo. Não, ele tá todo mundo Não é pra hipnotizado. você não, que você é vegana. Vai. Pra mim não vai. Ir no churrasco de soja. Eu nunca fui cristão. Eu nunca. Eu fui. Se for entrar numa questão complexa do que é ser cristão, fudeu, mas ok. Não, mas aí vai entrar que é arminiano, católico, calvinista, aí presbiteriano. Fui. Eu nunca dei um nome falso pra alguém. Sobrenome conta, bebe. Você não só deu, como você passou pra família toda. Ah, é? Não, mais ou menos, vamos lá. É um clã. Então, o que acontece é o seguinte, Eu tô dando até agora aqui. a minha avó, ela chamava Guiomar Delisola. E o que acontecia? Naquela época, as mulheres perdiam o sobrenome no casamento. Quando eu fui dei uma entrevista na revista Veja, a primeira vez, 2006, já fazer coisa de memória, eu dei o nome Alberto Medeiros, depois eu não consegui achar a reportagem. Eu pensei, cara, esse nome não tá bom. Aí eu lembrei que minha avó tinha o Delísolo. E eu passei a adotar o Delísolo. Porque eu digitei no Google, entre aspas, Alberto Delísolo, não tinha nada. Falei, pô, ninguém usa esse nome. Mas o mais curioso não é isso, não. O curioso é que os Delísolas me viram no Caldeirão do Hulk, usando Delísolo, e eles estavam fazendo encontros dos Delísolo. E me chamaram. Pô, quero saber quem é esse Delísolo. E lá que eu conheci minha mulher. A minha mulher realmente é Valéria Delísolo. Porque o pai dela é irmão da minha avó. Então, Vocês são primos. nós somos primos. É. O nosso pai fala que isso é mais comum do que a gente pensa, né? Ai, que mentira. É mentira. Há 4 anos atrás você fez a mesma piada na casa do Vitor, né? É verdade. Então, tá. Então vai, pega um... Você. Você, Não, é você. Eu? Não, eu De que li novo? isso aqui, uai. Ah, ó, eu já É tenho- você. eu já, Ah. eu já Dá tenho... empurra aqui pra mim. Então tá, pega um aí. Daqui. Deixa eu ver. Eu nunca acreditei em parapsicologia. Ah, não, já. Ah, um pouquinho. Ah, eu já também. Pô, o Padre Ah, o Quevedo, Padre eu era Quevedo criança, me não tinha influenciou como. muito. Ele falava com uma certeza. Ele falava com uma convicção. Não tem como não acreditar, não. É. Tem gente que acredita até hoje. Ah, tem muito fã. Eu nunca fui fã do Pyong.
Nunca fui, Nunca. Nunca. A dignidade está sendo mantida. Pega um aí, Albertinho, não vou te induzir, não. Eu nunca fui. Nem quando era mágico, eu era muito fã dele. Eu nunca fui a algum lugar só pela comida. Pô, Ah, já. não, mas com certeza. Inclusive terapia. Vai acabar. Terapia para comer. Tinha um biscoito gostoso no terapeuta. Eu nunca pensei que hipnose fosse mentira. Não, já Esse hoje. aqui. Ou já. Com certeza. Não faz sentido. Demorou muito, assim, pra eu... É. Pô, Não, eu vou te falar que eu não entendo o cara que acredita na hipnose tão facilmente de cara. é que é muito absurdo. É. É porque se a pessoa fala assim, não, mas eu acredito porque eu vi os periódicos, beleza, viu a ciência. Mas é muito contra-intuitivo. É mesmo. E esse negócio que a pessoa esquece o nome, esquece mesmo? Certeza. Esquece. Isso é o mais leve do que acontece. É. aí, o mais leve. Esquece o próprio nome, que esqueceu da esposa é comum. Ah. Ainda mais que a gente já teve umas 4. Foi. Isso aqui é grande, cara. Que porra é essa? Eu nunca fingi estar hipnotizado por hipnotizando passar vergonha. Nunca. Você sabe pra quem, né? Sei demais. Sei demais. Esse vídeo me deu uma dor de cabeça. Mas o pessoal fala, Nicolas, o que você sentiu? Eu falei, vergonha, pensar uma vergonha. Vergonha alheia. É o último. Mata. A última. Eu nunca fiz uma viagem astral, já com certeza. Nunca fiz. Nunca já fiz. fiz várias. Inclusive, eu tinha técnica pra isso, de viagem astral e sonho lúcido. Ah, sonho lúcido. Sonho já. é bacana. É. Mas viagem astral também é bacana, cara. Experiência boa demais. Eu já tentei alguma coisa, sair do corpo, mas não sai. Ah, não, mas tem que ficar treinando. É tipo sonho lúcido, sabe? Tem que ficar treinando. Maravilha. E sai mesmo. Bom, Sai estamos- mesmo lá, vamos lá. Só É, deixar sai claro mesmo. aqui, ó. A Ai, gente ai, ai. tem, subjetivamente, a sensação de estar saindo. A ideia de que Não saiu. significa que o espírito saiu. Não, enfim. Se é que espírito existe. É bom É, ué. deixar claro. Não, porque quando eu falo assim que, enfim, a pessoa pode ter impressão errada. Maravilha. Olha, a nossa patrocinadora chegou. Vivi! Olha só. E foi isso, não é? E aí, não, faltou a pergunta do capeta. Ah, verdade. Pergunta do capeta. Ah, nós temos aqui 3 perguntas. O que vai acontecer? Você vai escolher uma delas, vai responder. Você vai falar as três? Eu Não, escolho não vou uma. falar as 3, não. Você vai escolher aleatoriamente. As 3 são do capeta. É o mágico falando pra eu sou livre pra escolher. É, isso. Você é livre pra escolher. As 3 têm a mesma. 3 perguntas. Não, não tem, não. Porque acontece? São 3 perguntas do capeta. Uma você vai responder aqui, as outras 2 você vai responder lá pro nosso grupo. Ah, beleza. A gente grava um videozinho, nosso grupo. Que o Shaolin não grupo- participa desse grupo. Desse ele participa, por enquanto. É. Mas, já sabe, né? Quem não está no grupo, qualquer contribuição no LivePix, faça parte do nosso grupo secreto Telegram. Vamos lá. 1, 2 ou 3, eu não sei qual mesmo. Tá? Escolhe Essa qualquer... é a última aqui. Essa, Isso. certeza absoluta. Ok. Vamos lá. Deu a boa. Deu a boa? É. Eba. TCC é tão científico quanto dizem? Não. Fundamente. Para quem não sabe, terapia cognitivo-comportamental é o nome que é dado a um tipo de terapia que tem elementos tanto do chamado cognitivismo quanto do elemento comportamental. Bom, o que acontece? Quando a gente fala de ser científico, a gente está falando de quê? Porque muito se critica da psicanálise que muitos dos seus fundamentos já foram refutados. Eu concordo que sim. Você pega, por exemplo, os xistes dos atos falhos, os xistes do Freud, a memória reprimida, tudo isso já foi refutado. Só que tem vários elementos da psicanálise que não são refutáveis. Por exemplo, a existência de pulsões. Não tem como falar, isso é refutável. A terapia cognitivo-comportamental, naquilo que tange o cognitivo, que o Skinner falava que eram conceitos mentalistas, muito não é refutável. Você pensa, por exemplo, em fusão cognitiva. Ah, eu fico com a minha cognição
misturada com um problema, com coisa do tipo. Outro dia eu encurralei um psicólogo tentando fazer explicar o que são crenças nucleares, ele se embananou todo. O ponto, Então, eu crença. não tenho ideia do que é crença nuclear. Eu só... Não, perfeito. Ele pegou um excelente exemplo, crença. O conceito de crença nuclear, que seria uma crença central por trás de comportamentos como o de vício, por exemplo, isso é inventado. Certo? Então, crenças nucleares é inventado. Funções executivas. Ou seja, quando eu digo inventado, gente, eu não estou falando que não tem a sua importância, eu não estou falando que não tem aplicação clínica. A gente consegue até medir, consegue observar, mas o fato é que Porque a psicanálise vai ter também a aplicação clínica. sim, mas o ponto é que, ao falar desses conceitos, eu estou falando de conceitos que não são refutáveis. Só que, vamos lá, se eu penso em eficácia terapêutica comprovada cientificamente, que já é um outro assunto, as terapias como o TCC costumam ser melhores do que psicanálise, por exemplo. Só que o ponto é que a gente tem que falar da terapia para um fim específico. Por exemplo, todo mundo vai comentar a DBT, que é um tipo de terapia comportamental, ela costuma ser muito indicada para quem é borderline. Beleza, a gente tem evidência que no borderline responde bem. Agora, falar que a terapia por si só é mais científica, isso não existe não. Mais científica mesmo é a análise do comportamento do Skinner. É a mais científica, sem sombra de dúvidas. Agora, ser mais científica não significa que ela vai ser tão útil na clínica, porque vão ter lacunas. Eu preciso dos elementos mentalistas, para fazer uma boa intervenção clínica. Então, o ponto central é que muito daquilo que a gente tem na TCC é tão inventado quanto conceitos da psicanálise. Inclusive, uma vez estava alguém debatendo sobre esse tema da psicanálise ser proibida. Eu falei, cara, a TCC tem telhado de vidro. Tem um monte desses construtos que também não são refutáveis. Você pega crença. Ô, gente, claro que isso é inventado. Agora, é uma invenção útil. É uma invenção útil em que a gente tem evidência de que dá um bom desfecho na terapia. Agora, achar... Inclusive, isso é um problema ao pensar em psicologia baseada em evidência, é que achar que as evidências da psicologia são boas iguais da medicina, isso é um absurdo. Absurdo. A gente... Eu estava lá. A gente tem que entender, para a gente ser um bom terapeuta, a gente tem que entender os limites dos instrumentos que eu estou usando. Poxa vida. Então, eu não estou querendo dizer que a psicologia não é importante, não, de forma alguma. De forma alguma. Inclusive, o que a gente tem mais documentado aí, pensando na chamada terapia baseada em processos, que vai pegar e querer destrinchar o que funciona na terapia, um dos elementos que mais comprovadamente funciona é a chamada aliança terapêutica. É a relação do terapeuta com o cliente. É um dos coisas que mais funciona. Que não vai vir de nada comportamental, vai vir do Carl Rogers, que é humanista. Vai vir. Ele vai falar de contexto terapêutico. O Carl Rogers vai falar por que terapia, por que A funciona, por que grupo funciona. Vai falar de contexto terapêutico, empatia, aceitação positiva incondicional, congruência. E aí, são os fatores comuns da terapia. exatamente. Agora, esse fetiche. Isso aqui é padrão ouro. Cara, tem que tomar cuidado usar o termo padrão ouro da psicologia. Porque, em geral, as evidências da psicologia já são fracas. Já são fracas. E tem muita questão na psicologia que a gente não tem evidência que funciona. Por exemplo, depressão refratária, que é aquela depressão mais persistente, que a pessoa já não sai de casa, já tentou suicídio e tal. Sabe qual é a evidência que a gente tem para intervenção de psicoterapia? Nenhuma. Não tem evidência. Inclusive, o que está surgindo aí é a eletroconvulsoterapia. Talvez os psicodélicos consigam, no futuro, fazer alguma coisa envolvendo isso. Então, a gente tem que saber onde a gente está pisando. Então, de forma alguma, eu estou advogando pela psicanálise. Inclusive, uma vez, um desse pessoal, quando eu comecei a bater na TCC, no evento, eu falei, eu quero fazer um debate com você. Eu falando de TCC, você de psicanálise, meu amigo, eu sou o Coringa. Eu quero ver o negócio pegando fogo, cara. Eu sei os limites que tem para psicanálise da TCC, eu sei esses problemas todos. Eu não gosto de começar a dar essa falsa impressão de que se não for TCC não presta. Não é bem assim, não. Inclusive, gente, vamos lá. Coisa bem simples. Eu fiz uma cirurgia refrativa. Eu usava óculos, não uso mais. Qual que é
relação que eu tenho com a técnica da cirurgia refrativa? Nenhuma. Não faz diferença. Eu fui lá, não sei nem o que o cara pensa. Terapia. Se o cara votou no Lula ou no Bolsonaro, já vai fazer diferença. Total. Vai, total. Como que eu vou falar do elemento? Tem tantos elementos aí que são chamadas variáveis estranhas em relação ao desfecho. E é muito simples. E é complicado medir, né, Alberto? O que teve efeito na terapia, é complicado medir o efeito, para começar. Você sabia. Na verdade, uma vez eu vi uma menina falando assim, não basta que psicanálise tenha efeito, a gente tem que saber por que ela funciona. Ô, gente, quem fizer isso vai ganhar um prêmio Nobel, porque ninguém sabe. Ninguém sabe o que é o mecanismo por trás da mudança. Por que a mulher esteve num relacionamento abusivo um tempão, a um dia ela acorda, cara, tem que sair desse relacionamento. A gente não sabe, entendeu? Então, esse fetiche em relação à TCC, o pessoal da esquerda até exagera, falando a TCC não serve para nada porque é norte-americana, é enlatada, é reducionista. Beleza, eles estão exagerando nesse ponto. Agora, que existe um pouco de soft power, existe mesmo. Existe mesmo, certo? E a TCC não é tão boa igual eles falam, não. Na verdade, todas, em termos de cientificidade, são ruins. Muito. Era a pergunta do capeta mesmo, não era? Essa era do capeta mesmo. Não, eu E- achei de boaça. E aproveitando, então, que era um tópico que nós não abordamos, teve alguma resolução para enfermeiros usarem psicoterapia? Cara, Recente. Eu vi o pessoal meio histérico já. é bobagem. Por que é uma bobagem? Vamos lá. Primeiro, psicoterapia, chega nota caindo, tirar. Psicoterapia não é uma prática, não é uma competência privativa de psicólogo. Não é. No Brasil, não é. Se você me perguntasse, Alberto, você acha que deveria ser? Acho. Eu acho no sentido de que o termo A psicoterapia... prática ou o termo? Não, o termo. Porque a prática não tem como. Não tem como como. eu delinear isso. Mas no momento que o cara fala, sou psicoterapeuta, ele pode induzir ao erro. A pessoa contratar achando que é alguém formado em psicologia. O Spook House é psicoterapeuta. Então, pois é, você fala o termo psicoterapeuta, um termo que, na minha concepção, induz ao erro. Agora, vamos lá. A praxis da terapia, como geral, teria como ser competência de psicólogo? Claro que não, gente. Eu consigo limitar ao uso de teste, por exemplo. Teste psicológico, só psicólogo vai usar. Sim. Agora, duas pessoas vão se reunir, uma contrata a outra, para ela ajudar a transformar a vida dessa pessoa. Não tem incisão, não tem equipamento, não tem cirurgia, não tem medicação. Gente, como que eu vou delinear o que é terapia, o que é coaching, o que é aconselhamento, o que é mentoring? Não tem como fazer isso não. Então, eu fazia esse recorte do que é psicoterapia. Eu fazia um recorte pelo nome. Pô, o nome psicoterapeuta vai ser exclusivo de psicólogo. Beleza. Até acho que é razoável isso. Agora, eu achar que a praxis da terapia, ou até mesmo terapias holísticas, é o termo que se dá, falar que isso vai ser exclusivo de psicólogo é uma bobagem. Inclusive, no exterior, Estados Unidos, até tem uma distinção que eu acho legal, que é a diferença do psychotherapist para o counselor. Eu tenho aconselhamento, que é diferente do psicoterapeuta. Sim. Isso é interessante. Eu acho que seria uma coisa interessante. Por exemplo, podia deixar o counseling livre e o psicoterapia só para quem é psicólogo, por exemplo. Enfim. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Que aí vem a enfermagem. No momento que a prática é livre, a pessoa que não tem curso superior nem nada, nunca fez psicologia na Nada. vida, já pode se intitular psicoterapeuta. Sim. Por que o enfermeiro que está na linha de frente, pelo menos estudou bioquímica, pelo menos estudou o básico sobre o ser humano, por que não pode se especializar e aprender sobre isso? Não vejo problema nenhum, não. Não vejo problema nenhum, não. Inclusive, me faz mais sentido um enfermeiro psicoterapeuta do que um cara leigo que não estudou na área da saúde. Entendeu? Então, essa histeria em torno da enfermagem, poder ter a psicoterapia como uma prática, eu acho ela super razoável, porque se psicoterapia é algo não regulamentado, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Se é qualquer pessoa, por que alguém que fez curso superior não vai poder? No exercício da sua profissão lá, atendendo as pessoas? Então, é claro que pode. Então, se teve uma histeria aí, cara, eu acho uma histeria bem histérica. Quando o Nicolas mencionou isso, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, mas já não podia? Porque é livre, né? Pois é. É só para poder demarcar que no exercício da profissão ele pode, porque no outro, por exemplo, ele poderia, por exemplo, ser um enfermeiro no hospital e ser um terapeuta com profissões desligadas. Pô, mas ele tá ligando, cara, esse pessoal tá lidando com sofrimento mental
assim, de emergência o tempo todo. Sim. O tempo todo. Quando você é internado, cara, você não vê médico, você vê enfermeiro e técnico de enfermagem. Esse pessoal aí, fazer formação de psicoterapia, trabalhar com isso, eu acho ótimo, não tem problema nenhum em relação a isso, não. Vai trazer um acolhimento, né? Trazer um acolhimento, é. enfim, eu acho que eu achei ótimo. Se fosse algo que fosse só da psicologia e alguma outra profissão pegando, porque eles estão dando essa impressão. Estão dando essa impressão de que a enfermagem está querendo pegar uma competência privativa de psicólogo. Não. A enfermagem está querendo pegar algo que a psicologia não estava nem aí. Se você for no site do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, até mesmo da Bahia, vai falar que psicoterapia é uma prática livre. Então não tem nem o que debater, não. Então não acho treteiro, não. Acho fácil. Muito bom. Muito bom. Alberto, reforça suas redes, está com curso, tem alguma coisa? Tem Alberto Delísola. Tá lá. Tudo Ou como a junto. mente funciona também ali? Como a gente funciona. E tem Instagram, Alberto Delísola, YouTube. Vocês podem acompanhar lá o Delísola Cast. Em breve o Nicolas vai estar lá também. Show. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu pelo convite. Muito obrigada, Alberto. Vamos reforçar aqui agradecendo os patrocinadores, que é a Implantar Telecom, que é onde nós estamos, espaço para podcast, gravação de curso, etc. E marcas e patentes, né? Registrou seu nome? Com certeza. Com certeza. Inclusive, Atenhain. registrar com a empresa é bem melhor, porque é mó rolo esse negócio de registrar sozinho. Você É mó rolo. Ah, é. Isso aí. É melhor. E você que quer ser um neuromágico, não seja, porque eu te processo. Porque eu, certo. sim, registrei. Então é isso. Encerramos por aqui. Obrigado, Saulinho. Obrigado, pessoal do chat. Semana que vem tem mais. Quarta-feira, 8 horas da noite também. E é isso aí. Sim. Busquem conhecimento. Obrigado. Fiquem com Deus. Ou não. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.